Fala, bro, beleza? Hoje vamos para o nosso sexto episódio do Fala Brocast. Um episódio muito especial, com um convidado excelente, um grande amigo meu, que eu já estava para convidar há um tempo, para falar um pouco com a gente sobre inovação, transformação digital, carreira e muita experiência que ele tem no mercado de tecnologia há mais de 20 anos. Então estamos aqui hoje com o Rafael Variz. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bom, e você? Bacana. Obrigado aí pelo espaço, pelo tempo, Que bom que deu certo, pelo né? convite. Ah, legal. A gente encaixar aí na sua agenda. Não é fácil. Vida profissional, vida pessoal, casar tudo é É. difícil, não é fácil. Faz o quê? Mas tamo aí. Umas 3 semanas que a gente marcou? Foi no comecinho do mês, é isso mesmo. Comecinho do mês. Que bom. Então, muito gratificante aí receber você, falar um pouquinho com os bros, contar um pouco aí. A gente é curioso para conhecer um pouco da sua experiência, Rafa, os desafios que você passou e dar umas dicas aí para os bros que querem entrar nesse Vamos começar mercado agora. de tecnologia, exatamente. Então, antes de mais nada, hoje qual que é a função, né, que você está exercendo lá na sua empresa, na empresa que você trabalha? Eu tô hoje numa empresa grande, aí eu não, por questões de compliance, não posso falar o nome, Ah, né? normal, todos os nossos Normal. convidados. Mas eu sou o gerente sênior da área de TI, especificamente, a empresa tem milhares de divisões, né? Então, eu sou gerente sênior da área de TI para tax, para impostos. Parte de todos os impostos aí. Toda essa. Apesar de estar dentro de tax, a gente trata uma série de assuntos do back-office das empresas. Então, folha, além de impostos em si, né? Mas impostos diretos, indiretos, folha, estabilidade financeira, entre outros. Então, Entendi. aí essa área toda necessita aí de TI, né? E eu sou a Tem uma pessoa que cuida equipe. disso. E tem uma equipe lá com você, imagina. Hoje eu tô praticamente sem equipe. Eu uso as outras áreas como equipe. Então eu tenho a área de Ah, infra que indiretamente eu uso o pessoal de infra. O pessoal de sistemas, indiretamente entendi. eu uso o pessoal de sistemas. Mas eu Entendi. tô contratando, inclusive. Eu tô com Aí, algumas gente. vagas aí. Aí, gente. Então, para quem ficou curioso sobre qual é a função do Rafa, qual é a empresa, acesse o LinkedIn dele, que vocês É. vão conhecer um pouco da longa trajetória e várias empresas que ele passou também. Quando eu conheci, né, quando a gente se conheceu, num atendimento, já foi meu cliente, inclusive, o Rafa, pessoal. Você tinha uma equipe grande, tinha uma infraestrutura bem. Porque lá eu tinha guarda-chuva todo de TI, né? Então eu tinha o desenvolvimento interno, tinha a gestão de RPs, né, de sistemas internos, tinha infra, tinha segurança, que mais? Governança também, né? Então todos os Nossa, sabores de TI estavam comigo lá. Então tinha bastante gente mesmo, tinha umas 20 e poucas pessoas lá, mais um monte de terceiro, né? Tinha bastante gente. a gente lá no meio. Caramba, e você fala com uma tranquilidade, porque cuidar de uma frente, por exemplo, sistemas, já é desafiador, né? Com infraestrutura, então, nem se fala. Quando eu comecei a trabalhar com TI, meu cabelo vinha até aqui, ó. Agora ele já tá aqui. Mais uns 5 anos já vai estar Já, aqui. já vai. É, Eu tô começando também, é viu? Não quero falar nada, normal. mas faz parte, né? Então, pra você, bro, que tá entrando na área, já se Já se prepara. prepara, vai acontecer isso. Vai acontecer isso, mas vale a pena, é gratificante. Mas antes de tudo isso, né? Antes de gerente sênior numa multinacional e de todas essas empresas que você passou, como foi esse início aí na entrada na área da tecnologia? O seu pai era um programador? Como que foi esse início, Rafa? Não, assim, eu não tive pouca. Não tive se eu disser que não tive incentivo familiar é sacanagem, não foi bem isso, né? Mas eu não tive esse histórico assim em casa, né? Meu pai trabalhava como técnico de segurança do trabalho, né? A parte Ah, de IPI, essa SESMIT e tal. CERT, PCMSO, como é que chama? PCMSO. PCMC, tem SESMIT também, Então é a gente isso aí, chama, né? né? E minha mãe sempre foi dona de casa, então é, saiu de mim mesmo, né? Eu sempre gostei, fui micreiro, assim, né? Na época que dos Pentium 1, né? Pentium 1, Hum, nem lembro, 166 DX2, tinha umas coisas caramba, assim, com 256 MB de RAM, assim, peguei essa época, assim, né? pegou. Que o Windows 95, né? E o meu primeiro computador, na verdade, assim, antes de ter computador, eu tive contato com, eu cheguei a fazer datilografia, cursinho de datilografia. Ah, você tá entregando a É, idade, hein? e aí no
Eu lembro que tinha um bônus ali no curso de datilografia que tinha algumas aulas de digitação. Na época que existia Essa daí eu curso, né? fiz, essa daí eu fiz. E aí você digitava tipo numa tela verde lá, né? Devia ser um Lotus Notes, nem lembro o que era, mas era tela verde. E aí aquela mesmo macete de ASDFG que você fazia no teclado, na máquina de escrever, você fazia lá e tal. Primeiro contato que eu tive com o computador, né? Um molequinho, né? Bem, super novo. E aí eu comecei a comprar revista, né? Então, tinha umas revistas antigamente, eu lembro muito de uma revista que ela destrinchava o Windows 95. Então ela tinha assim, era uma revista, né? Aí você abria ali, ó, se você clicar aqui, esse aqui é o iniciar, esse aqui é o meu computador, esse aqui é o painel de controle. Dentro do painel de controle tem o gráficos, tem o som, tem não sei o que. E ela destrinchava tudo isso. E aí eu comecei a ler isso antes de ter computador até, né? Eu fui ter computador alguns anos depois. Caramba, que interesse peculiar, né? Eu gostava muito disso, né? E aquele computador sem internet ainda, né? Isso aí meados de 95, 96. Não tinha. Foi em 2000 ali, né? Foi ter internet de escada mesmo, que eu lembro, 98, 99. Dali pra frente. E era super caro ainda, né? Porque tinha a questão do pulso telefônico, você só podia usar de fim de semana. Tinha isso, né? A noite era mais barata. Da meia-noite às 6, se eu não me engano, era mais barato. Tinha isso, né? E era super sensível, né? Qualquer coisa, você tirou o telefone do gancho, caía a internet. Era lento pra caramba. Então, peguei tudo isso. Mas antes disso, eu já mexia no micro. Aí eu comprava aquelas revistinhas com jogos, né? Que vinha um CD-ROM com jogos. Aí você instalava os joguinhos ali. Aí formatei o computador algumas vezes, fui aprendendo a mexer. Então teve um contato com jogos aí também. Tive. Joguei bastante, até hoje, né? Mas jogava bastante no PC antigamente. Eu sempre gostei mais de jogar no PC. Eu também. Por muito tempo eu também. Aí, em algum momento, eu meio que... Putz, já trabalho o dia inteiro. Já fico no PC o dia inteiro. Se eu for jogar, eu vou jogar no videogame, que eu jogo no sofá. Pelo menos você tá ali, né? É um pouco mais confortável, né? Realmente. Mas eu joguei muito no PC. E... acontecia de dar raio, assim, deu raio, queimou o modem. Aí eu aprendi, eu tenho que comprar um modem, aí ia na Santa Efigênia, comprava o S-Robotics XPTO lá, 36600, não lembro os números, espetava lá, configurava, instalava, achava o driver de alguma maneira, vinha o driver num disquete, eu peguei tudo isso. Aí eu fui ficando aquele moleque micreiro, né, que o pessoal falava ainda, fuçando em ele mexe no computador. Eu... também abria mais para limpar. Também. Escovava os bits ali. Aquele gabinete branco que ficava todo amarelado. Isso aí. E aí, em algum momento, eu fui fazer um cursinho no SOS Computadores, de Office. Você fez no SOS. Aí eu lembro dessa Word, Excel, PowerPoint. Eu acho que era isso, o curso de Office. Fiz também, né? Aí foi o primeiro cursinho, assim, que eu fiz. E aí, beleza. E aí, em algum momento, aí eu fui... estudava escola pública, né? Não tinha computador na escola também. E aí eu em algum momento eu pensei assim, putz, meus pais não vão conseguir pagar uma escola melhor pra mim. Vou ter que me virar aqui. E aí eu fui pra Federal, não sei se você conhece, a Escola Técnica Federal. Que é uma escola que você presta um vestibular, é um ensino médio que você presta um vestibular. Mas sua família incentivava então, né? Sim, não, aí me pagaram um cursinho. Cursinho você conseguiu pagar, pra passar na Federal, né? E na Federal você tinha técnico também. Era um ensino médio e técnico junto. E aí eu fiz... foi meio que assim, influência de amigos, assim. Eu não tinha... por que eu vou fazer? Aí tinha... eu lembro que processamento de dados que eu queria fazer só tinha à noite. Só que eu estudava de manhã no ensino médio. Aí eu ia pra casa 2 vezes, todo dia, era pesado. Aí tinha telecom. Aí eu fiz telecom. Fiz técnico em telecomunicações. Que na época era praticamente eletrônica com fio de telefone. Com fio só, né? Com fio. Porque não chegava no hardware, assim, aprender mesmo. Não, o máximo que eu vi, no final, assim, do curso, eu vi cabo Cat5, RJ45, cabo de rede. Sim. Né? Foi o máximo que eu vi. Cabo azul, gente. Aquele cabo azul. Cabo azul aí. E aí eu fiz esse técnico, né? E acho que ali meio que despertou mais, né? Essa ideia de trabalhar com tecnologia, com TI, né? E depois eu já quis emendar na faculdade. Só que aí eu precisava pagar a faculdade, né? Então. Sempre assim, né? Eu queria, mas... E aí eu consegui um estágio do técnico, né? Terminando o técnico eu já consegui um estágio. Aí foi com esse estágio que eu paguei a faculdade. De informática ali aí mesmo. Eu fiz... era um estágio de telecom. Era na área, tava escrito telecom, mas eu fazia TI. Tudo era TI no final das contas, né? Hoje olhando, né? Antes o termo era no final, porque convergiu, né? Também, antes era muito mais separado, né? Hoje em dia não, alguns anos atrás já convergiu bem.
né? Então eu fiz, eu já emendei a faculdade, terminei o ensino médio, já emendei a faculdade de sistemas de informação. E o pouquinho que eu ganhava ali do estágio, eu pagava a faculdade, tudo certo, né? Então. E aí eu já estava trabalhando, eu lembro que no primeiro mês de trabalho, eu eu não tinha nem computador. Me deram uma pilha não sei se você já viu aqueles rolos de cabo de rede. Sim, Aquela caixa que vem um rolo de 300 metros. Esse foi o seu onboard. Meu primeiro trabalho foi assim, a gente precisa reorganizar os racks. Preciso de 300 cabos. Tava... Crimpei 300 cabos. Ali em um mês fazendo isso, né? Caramba. E aí, por coincidência, o cara que era administrador de redes, que é um cargo que também você não vê muito mais hoje em dia, né? Mas era o administrador de redes, saiu da empresa e aí me botaram para cuidar da rede lá. Eu fazia um pouquinho de tudo também, mas aí eu comecei a mexer com switch, com roteador, com Linux, com um monte de coisa que eu não... Que aí fui aprendendo começou a ali, entrar né? na parte mesmo... Na parte de TI de mesmo, TI né? mesmo, né? Aí infra, mas estagiário faz tudo, né? Então eu acabei fazendo tudo. Aí eu fui programar, né? Caramba, infraestrutura, que tecnicamente é para fornecer equipamentos e tratar tudo isso, começou a programar. Me jogaram programação também. Então tinha era um sistema, a empresa que eu trabalhava era uma empresa de cobrança, né? Os bancos terceirizam a cobrança, né? Serviço de cobrança para essas empresas, né? Um call center. Quem nunca recebeu, né? Uma ligação. Essa mesmo. Normalmente quando o cara fala, aqui é do Banco X, nunca é o Banco X. É essa terceirizada do Banco X. É a terceirizada do Banco X. Tinha um sistema de cobrança, justamente de cobrança, né? Então tinha que emitir boleto, tinha que emitir carta de cobrança e tal. Eu acabei. Era um sistema em VB6, né? Visual Studio antigo, com Crystal Reports, que eu tava comentando. Essa foi a primeira linguagem, então? A primeira coisa que eu aprendi foi VB6. E a faculdade te auxiliou ou foi 100% no trabalho ali que você aprendeu? Eu não vi VB na faculdade. Eu fui ver, assim, programação de fato mesmo na faculdade, eu acho que no terceiro ano, assim, que a gente começou a fazer... E era COBOL. COBOL e Delphi. Caramba. Linguagens mortas já, né? Praticamente. Tirando o banco que ainda usa mosca COBOL. Mosca branca de olho azul, né? Quem sabe COBOL hoje. Tudo cabeça branca, né? Ninguém mais jovem. Dificilmente alguém jovem conhece COBOL hoje em dia. Eu conheci. Da minha turma da faculdade, teve um que entrou no banquinho laranja, e ele foi para ir na área de COBOL, justamente com esse intuito, né? Tinha muita cabeça branca, transferindo, fizeram um novo COBOL. Eu lembro que era essa a ideia lá. E ele tava indo bem na área. Não sei como que foi o que tá hoje nesse. Eu trabalhei um tempinho na Bolsa, né? Na Bovespa. Para um projeto temporário lá, né? E no andar que eu ficava, tinha assim uma divisória. Daqui pra cá era o pessoal, a minha turma ali, né? Que era o pessoal de Windows, de infra moderna, vamos dizer assim. E da divisória pra cá era a galera que eles falavam que era a plataforma alta, né? Que é o mainframe, né? Plataforma alta. E aí você olhava a diferença que você olhava o lado do mainframe, tudo cabeça branca. Tudo. E aqui tudo molecada, do outro lado tudo molecada, né? A galera mais jovem. E tinha isso. Né? Mas a faculdade mesmo, eu acho que as disciplinas iniciais ali, a faculdade que eu fiz era de 4 anos, né? Então, tinha muita disciplina que pra TI não servia pra muita coisa, pra falar a verdade. Tinha direito, tinha contabilidade, tinha umas coisas que não tinha muita... E não agregavam muito, não. Mas logo no primeiro ano ali tinha, por exemplo, algoritmos. É importante. Já tinha, isso é importante. Eu não vi isso no técnico, não vi isso... É difícil você aprender isso. Não tinha sem pega internet. Da raiz ali, né? Da programação mesmo. É um pouco... teórico demais, né? Mas é importante, né? Porque depois... com isso, se você tem a cabeça nisso, você programa com a linguagem depois, né? Exato. Então isso era legal. Tinha uma matéria de estrutura de dados que era super legal, que ponteiros e... Quem aprendeu a fazer ponteiro e C... FIFO, filo... FIFO, first in, first out... Então teve tudo isso. Então isso são foi legal. Vários conceitos, né? Até falando pros bros, ou quem já está na faculdade, ou quem não está, né? Que você acaba pegando e ajuda bastante na programação. Serve pra vida toda. Mas, tecnicamente, a parte de linguagens é muito na raça, né? Muitas vezes... É porque a faculdade também, a proposta é se tornar você no longo prazo, ter uma visão ampla daquela área. Por isso, universidade, né? É universal. Universal. É amplo, né? É raso, né? É amplo, mas é raso. Você vai ter um tiquinho ali de cada coisa. Isso. Até para você escolher que caminho. Eu tive matéria de infra, de administração, de governança, de segurança. Acho que toda faculdade tem isso, né? Tem um pouquinho empreendedorismo. Isso, aí você escolhe, eu vou seguir pelo infra, vou seguir pelo dev e por aí vai, né? Porque é uma das principais dúvidas que a gente recebe
Preciso fazer faculdade? Não preciso? Eu tô na faculdade, não tô aprendendo nada, eu não tô conseguindo nem trabalho. Então, são vários os casos. Na Sim. verdade, teria que ser um complemento, né? A faculdade é importante, mas a prática também, né? O conhecimento de alguma coisa de mercado que vai te impulsionar Sim. Mas acho que as duas coisas são importantes, porque você aprende, principalmente, o ensino do Brasil é ruim, né? De maneira geral, em todos os níveis, né? felizmente. E você não, o legal da faculdade é que você aprende a não só, claro, tem a parte técnica da coisa, mas você tem a parte de trabalho em grupo, de prazos, né? É mais puxado, né? Então você, putz, eu tenho quinta-feira eu tenho 2 provas e um trabalho para entregar. Pô, é pesado. É muito mais leve do que o mercado de trabalho depois. Você vai sofrer muito mais no mercado de É trabalho. verdade. Mas é um treino ali para você ter compromisso. Não tem aquele cuidado todo que você tem na escola, né? De Quando você o sai do professor ensino pega na médio, sua mão. É um baque ali, né? é, É uma virada importante, né? Acho que é interessante fazer, assim. Mesmo quem vai seguir numa área muito técnica, eu acho que é uma experiência boa pro networking. Eu tenho amigos, não só da faculdade, tenho amigos do técnico que eu converso até hoje. A gente já fez negócio, já bolou ideias. coisas Tudo. legais. Então, eu acho que é importante isso também. Realmente. Bacana. E aí você veio, você estava aí falando, né, que estava na parte de infraestrutura, começou a programar. Comecei a programar e eu fiquei meio a meio, né? Eu fiz muita coisa. Eu fiz, assim, eu lembro. Hoje em dia deve ter 500 mil códigos prontos disso, mas eu lembro que na época sem internet, eu malemar usando a internet, porque a internet da empresa era discada. Eu não sei se você já viu isso alguma vez, mas Sim. você não tinha. Hoje em dia você contrata uma banda larga, Isso. beleza, bota a empresa toda, junta todo mundo num hub, num Dedicada, switch, né? beleza. Era uma pilha de modems. Você empilha vários modems, né? Bota todos em paralelo e aí você distribui via switch para a empresa. Uhum. Então era tosco. Era precário, Era né? precário, né? Então, Qual o modem que deu? O cara já até sabia o modem que dava pau. exato. Aí você diz, tá com uma luzinha verde aqui. Aí você vai. É aquele, Era- aquele lá é. que dá. Então não tinha GitHub. Não tinha nada assim, né? É. Então eu tive que bolar um código pra. Assim, tinha que escrever uma. O programa tinha que escrever uma promissória. Assim, ele calculava lá quanto a pessoa devia, 1.603,75 centavos. Dava lá e eu tinha que fazer esse número virar por extenso. Simples assim. É só. Escrever como se fosse um cheque. O que hoje. 1.600 e poucos reais e 75 centavos. Hoje em dia deve ter milhares de códigos prontos pra Já fazer isso. tem, já. No próprio Né? JavaScript já tem. Função Então, já pronta. tem. Aí eu não tinha, né? Aí eu fiz isso no VB, né? Fiz isso na raça, né? Caramba. Um monte de if, um monte de case. Usei o que? Os hexadecimais ali pra poder. Porque. Nossa, nem lembro. Porque pra pegar aí eu já comecei a pensar. Nem lembro. Eu lembro que eu fiz isso, fiz um código de barras também na mão, assim, desenvolvi o código de barras. Então eu fiz bastante coisa assim, e aí em algum momento eu larguei a programação ali, nessa empresa, e fiquei 100% na infra. Eu virei coordenador, assim, né, já tinha uma equipezinha, e a empresa cresceu muito, né, quando eu comecei lá devia ter uns 50, 60 funcionários, e em algum momento ali, 2, 3 anos depois tinha 500, depois tinha 1.000, então a empresa deu um boom, então eu acabei especializando em infra ali, né. Naquele momento. Porque a infra de call center é um negócio pesado, né, você precisa de um PABX potente, discador automático, a URA, né, que é o receptivo, né, de você direcionar a ligação ali para cair na pessoa Quando você certa. liga lá, pessoal, e aí aquele robô fala com você e pergunta qual é a sua opção. Isso. Aí você digita. Isso aí é a tal Essa da é a URA. URA. Eu não sei a tradução, mas a gente chama de URA. URA é unidade de resposta audível, se eu não me engano. Só tem no boa. Brasil. Fora do Brasil é IVR, que é Intelligent Voice Response. A gente chama de URA. A gente legal, chama de URA. Bacana. Então, ficava tudo comigo essa parte. A parte do Service Desk em si, né? Atender o usuário, o field ali, trocar máquina e tal. Toda a parte de rede, telefonia, servidores e tal. Então, eu me especializei muito nisso. Fiquei muito tempo nisso. Foi porque aí acaba chamando, né? Eu acho que eu mandava bem, assim. Então, eu acabei ficando cresci bastante. A empresa cresceu, eu cresci bastante. Me deu bons frutos lá. E fiquei lá, acho que até 2007. E o estudo, Rafa? Sempre estudando. Aí nesse meio tempo eu acabei a faculdade, né? Quando eu virei coordenador, eu ainda tava na faculdade ainda. Caramba. Foi cedo, né? Eu devia ter uns 22 anos, assim. Foi cedo mesmo. Foi cedo. E eu acabei a faculdade, um ano e pouco, assim, depois eu saí dessa empresa, eu fui para esse projeto temporário que eu falei na Bolsa. Era Bovespa ainda, não era B3, ainda era Bovespa. Bovespa. Que era um projeto, uma matéria que eu gostava bastante, né? Um tema que eu gostava bastante, até um parênteses, eu gostava muito de ITIL. Sempre gostei muito de governança e ITIL, né?
E eu estudei bastante isso por minha conta, Que né? é a parte de... Explicando um pouco do White, né? A metodologia aí sobre a... Você pode explicar melhor, sobre a TI, O com White é várias esferas, né? o White é uma biblioteca para você conceber, entregar e manter serviços. Isso. Não só de TI, pode ser qualquer serviço. Qualquer A serviço. Disney usa o White para atendimento lá, né? No atendimento Ah, ao público lá na Disney, né? Então é um case famoso do White. Eu gostava bastante disso e aí apareceu uma oportunidade da Bolsa, um projeto temporário, de acho que eram 3 ou 4 meses, para organizar o White lá, para aplicar o White lá. que E bacana. aí, assim, eu era novo, não tinha dívida, não tinha nada, morava com meus pais. Ah, tava Ah, podendo arriscar eu mesmo. vou, beleza. E fui. E aí eu cumpri o projeto, né? Cumpri esse Uhum. projeto lá na Bolsa. E meio que foi muito rápido, assim. Saindo de lá, eu fui convidado para ser gerente de TI de um escritório de advocacia. Uma dessas bancas grandes de advocacia, Hum, né? Que é um trabalho duro, né? É um público difícil, né? é. Muito exigente, né? Eu fiz alguns projetos aí com a área jurídica, né? A gente acaba envolvendo com várias áreas, vários negócios. E realmente, hein? Assim, desde o levantamento do projeto, entendimento, é Uma muito empresa, né? detalhista. Eles chamam de firma, né? Mas é uma empresa Isso, com, sei lá, devia ter 300 advogados, mais uns 50 pessoas administrativas ali. Só que dos 300 advogados, 150 são sócios. é isso aí. Então tem uma questão ali de negociar, putz, ó, precisa disso aqui para amanhã, um sócio pede. Aí o outro sócio do mesmo nível pede, eu também preciso disso aqui amanhã. O É que eu muito faço? cacique, né? Na É tribo. muita estrela, pouca constelação, né? Essa é nova, essa é nova. Então, assim, assim, eu sempre, nesse meio tempo, né, até lá eu era sempre fui muito técnico, né, até esse momento, assim, né, Uhum. sempre fui muito, assim, e muito áspero, Pra poder. pra o cara de infra, né, o cara de infra tem essa fama de ser um cara É, áspero normalmente, é, né, é. e eu era O que assim, você né, precisa? A é, memória? A puta, gente mas de vê. novo o mesmo erro, você não aprendeu ainda a resolver, É, sabe, tinha isso, né, teclado, tem que ser, acaba desenvolvendo essa. e você fica meio, desenvolve essa casca, né, e você fica É. meio até agressivo, né, então Uhum. eu tinha muito disso também, né. E acabei tendo que aprender a ter um jogo de cintura, uma negociação interna ali Pra poder lidar com isso. pra lidar com Foi um isso. desafio pra você, então. Foi difícil. Foi É. difícil. Mas superei, mas eu não aguentei muito tempo. Foi pesado. Assim. Foi, Entendi. foi pesado. Aprendeu, mas melhor arrumar outra Isso. oportunidade, né? E aí, depois, em seguida, eu tive. Nesse meio tempo, eu fui fazer uma pós. A primeira pós que eu fiz na GV. Eu fiz uma pós em administração, porque eu queria Ah, abrir um pouco a cabeça para conhecer coisas que eu não conhecia, que eu não aprendi na faculdade, né? Eu queria entendi. conhecer um pouquinho de RH, um pouquinho de Mercado mesmo. contabilidade, de gestão mesmo, né? Uhum. E era uma turma engraçada, né? Porque tinha geógrafo, jornalista, veterinário, Tudo junto. economista, um outro de TI, engenheiro, advogado, tinha tudo. Era Caramba. pós em administração de empresas na GV, né? Meio É meio assim, aberto, né? aberto. E eu fiz essa pós também. Acho que foi em 2008. 2008 a 2010. E um professor da pós, ele me indicou para trabalhar numa multinacional. Ah, que Nesse bacana. meio tempo que eu tava no escritório, né? Então, e aí putz, eu já tava querendo sair, já não tava muito contente mesmo com o trabalho. Uhum. E fui para essa multinacional com uma posição de. Agora eu não lembro se era coordenador ou gerente, acho que já era gerente. De operações de TI, que era um guarda-chuva meio amplo também. Na verdade, era tudo que dava pau. Tudo que dá pau é operação. Pode ser Ah, sistema, mas. pode ser infra, pode ser PC, né? Pode ser tudo. Mas. Então eu peguei. Era uma multinacional bem grande, né? Tem 300 mil funcionários no mundo, né? É Caramba. bem grande. Aqui no Brasil devia ter uns 20 mil. E aí eu tinha um escopo Brasil, México, Brasil a México, né? Toda a América Latina. Então eu Hum, pegava vários fusos horários, né? Pegava sei lá, podia cair um servidor aqui no Brasil, assim como poderia cair um servidor lá no México. E eu, assim, de alguma maneira, a minha responsabilidade cuidar disso tudo, né? Tinha equipe e entendi. tudo, mas era puxado. Muito puxado, mas foi uma baita experiência. Porque quando cai um servidor, a disponibilidade, a Não, operação e no parou o chão. Oracle. Putz, parou o Oracle. O Oracle tem um navio parado para sair, tem que faturar para mandar as coisas pro navio sair. É. Então Era esse nível, o é esse impacto. nível, é. Caramba. Então, só no Brasil tinha 40 e poucas empresas, né? Desse grupo, né? Das 40 e poucas empresas, a maioria era industrial, a maioria tinha que produzir, ou receber ou enviar mercadoria o dia inteiro, né? Recebe a peça para montar o equipamento e vender, E né? vender. Então era faturamento e entrada de nota o dia inteiro ali, né? Então era operação super crítica.
Caramba, que Então, experiência, hein? essa parte de RPs era muito forte, né? Então, e tinha vários RPs, não eram só, né? E aí, quando você entrou em sistemas, assim, aí, aliás, ampliou tudo, né? Ampliou bastante, até inglês, né? Porque eu tinha um inglês, assim, meio... O inglês que eu aprendi no videogame e ouvindo música, que era... Ah, aquela coisa, né? Eu entendia tudo, ouvia bem, mas eu falava... Mas se alguém me pergunta, eu não sei falar. Se mandar pra, escrever, eu não sei. Aquela pra falar era meio ruim, mas aí, assim, já de cara, meu chefe lá era mexicano. Eu também não falava... Ah, e Ainda, espanhol? eu espanhol não falava também, né? Então... ou eu tinha que ou era melhor falar em inglês do que espanhol com ele. Então, Aí você partiu pro inglês. ia para inglês, falava inglês o dia inteiro, todo reporte oficial de tudo era em inglês, toda a apresentação era em Mas pelo menos a inglês. casca do inglês ficou Não, ali. aí aprendi inglês lá. Que Aí fiquei bacana. craque, né? Espanhol também, porque como eu acabava lidando com o povo todo da É, América Latina, acabei aprendendo também. espanhol também. Foi assim na raça que eu aprendi. Aí acabei pegando, né? E fiquei um bom tempo nessa empresa, aprendi bastante. Ela incentivava muito cursos, né? Então fiz bastante curso de Hum, gestão, de liderança. E foi bem legal. E aí eu mergulhei um pouco mais em sistemas. Passei a conhecer RPs, que não era muito minha praia, assim, né? Eu nunca tinha lidado muito com começou a isso, né? conhecer mesmo. Na verdade, assim, lá no escritório de advocacia, eu cheguei a implantar o Sysjury, que era da Ah, TOTS, sei, sei. que era a TOTS comprou, na verdade, essa empresa, Sim. né? Eu cheguei a implantar lá, mas foi o mais próximo que eu cheguei de RP até lá. Depois eu acabei mergulhando, né? Acabei SAP, Oracle, JD Edwards, NetSuite, passei por tudo, né? Caramba, é. E aprendi, não tanto a parte de deployment, assim, de pôr no ar, mas a parte de manter e o Que é que é importante. importante, por que tem esse sistema aqui satélite plugado no RP, por que não tem, para que Uhum. serve. E aí eu comecei a mergulhar um pouco mais nessa parte de negócio mesmo, né? Que também, pra mim, o cara, sempre fui o cara de infra, né? Pô, pra mim Ah, é servidor ligado, servidor desligado, né? É simples assim, né? entendi. E aí você começa a entender putz, então, sei lá, quer dizer então que se o servidor estiver desligado, não fecha a folha da empresa, as pessoas não É, recebem. é. Acho que é melhor manter o servidor ligado. Então, Aí você eu tive começou. esse clique, né, de que, putz, Entendi, pro não negócio. para no servidor, né? O servidor é só um meio. Assim como Isso, o sistema também é só um meio para que a empresa faça negócio e isso. execute as funções que ela tem que executar, né? E dali pra frente, pelo visto, foi onde você entrou na linha de direção, gerencial. Aí dali pra mim fui gerente, praticamente todas as empresas que eu passei, Aham. né? É, aí comecei a abraçar mais áreas, assim, né? Comecei a entrar também na parte de segurança da informação. Mas eu fui, dali pra frente, eu não codifiquei mais. Eu tive um pouquinho de experiência na época de infra, por exemplo, eu fiz muito código VBS, Ah, o VBS. VB Script, né? Que Sei. é coisas para administração de redes mesmo, por exemplo, toda vez que ligar a máquina, mapear uma letra de rede ali, ou mapear um SharePoint, Entendi. coisas assim, né? Eu programei bastante nisso. Ah, Mas tá. não fui além em codificação, né? Apesar Pra de eu saber os construir. conceitos, conheço bastante, mas muito tempo que eu não codifico, que eu não escrevo E código. aí é um desafio, né? Que hoje eu acho que você amadureceu bastante essa visão que você falou, né? De ter uma noção da arquitetura de sistemas da empresa. E a arquitetura de sistemas não é um sistema só, né? É uma composição. A Nunca é. RP é aquele satélite que vai fazer o faturamento, a transmissão de uma folha, a recepção de notas e também a parte de infra, né? Que aí entra também. Esse é o desafio, né? Você desenhar, você acha que tem uma arquitetura ideal? É, que Que, na assim, ou ve- você centraliza tudo, ou você descentraliza tudo. Cada empresa tem a sua, né? é que eu acho que tem uma certa, é, vou dizer assim, uma certa petulância do pessoal de TI, às vezes achar que assim, eu vou desenhar a arquitetura perfeita aqui, e isso vai servir e é isso, né? Quando na verdade eu enxergo a arquitetura de TI como ela é um espelho, ela é um mal necessário e um espelho da arquitetura de negócio. Então você tem uma montagem ali de negócio, uma montagem do serviço, a cadeia de valor, né, Uhum, da empresa, e a TI tem que acompanhar isso, não o contrário. A não ser que seja um business de TI, como é seu caso. uhum. Se não é isso, quando TI é um negócio, é uma função de suporte na empresa, ela tem que acompanhar isso, né? E, claro, fazer valer o dinheiro que é gasto, que é investido ali em TI. Uhum. Né? Você tem hoje é muito caro. Aí teve, inclusive, inflacionamento de salários do pessoal de TI, né? O pessoal de TI tá pedindo muito dinheiro. Né? Esse Pessoal cara tem tá. que fazer valer cada É, centavo que ele ganha, é. né? Isso que você falou é importante. Inclusive, é a missão nossa aqui na MFX. A gente teve até um processo aí de estruturação.
E nossa missão é simplificar mesmo o mundo dos negócios e fazer com que a tecnologia trabalhe a serviço do negócio Sim. e não o contrário. Que é exatamente o que acontece. As pessoas se perderam, né? Então, se a ferramenta está pedindo para fazer isso, vamos mudar todo o processo e vamos entrar É, aqui. eu, Ou o sistema não tá. Quando você vai falar com alguém, né? Quem nunca ouviu? O sistema não deixa. Isso aqui não dá. Mas sim. por quê? O processo está fazendo perder cliente. Tá gente insatisfeita. Se o sistema não deixa. Não, tem Então vários. é. Uma vez um tio meu, ele era diretor de um banco, de um grande banco, né? Aí ele me contou esse caso uma vez, né? Uma vez chegou o pessoal lá de TI, do banco, chegou Uhum. pra ele, ó, tem essa plataforma aqui, ó. Ele era responsável especificamente por financiamento de veículo, né, Hum. no banco. Aí chegou, o cara de TI chegou lá e falou assim, ó, tem essa plataforma aqui que ela é feita em ASP.NET. Aí você clica aqui, ela abre todas as opções, não sei o que, e tem radio buttons aqui pra você trocar. Mostrou lá Meia dúzia de um funções. mockup ali do que seria essa plataforma. Ela falou, tá. Aí meu tio falou assim, tá bom, eu só preciso financiar o carro. Não preciso de tudo isso. É. Né? Assim, Então, se fosse um papel, eu resolvia. é. Então, acho que tem muito disso, né? O É. pessoal quer dourar muito a pílula, ou enfeitar muito, É botar isso. muito. Sabe aquele coquetel que tem um monte de É. guarda-chuvinha, assim, quando na verdade o cara só quer uma bebida. É Né? isso. Ou quando você vai comprar um serviço numa empresa que ela é boa naquilo, e aí ela até tem outras iniciativas e quer pegar tudo, né? Também, Então, e enche o saco, e fica enchendo o saco, querendo vender mais, quando ele é bom naquilo. isso, Né? Então, exato. tem isso muito. Então E é eu o já que. vi muito em empresas assim, o negócio escravo dos processos que TI inventou. Quando o TI é muito forte, né? Quando TI é forte, Então, eu preciso, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui. Eu preciso emitir uma ordem de compra para comprar um notebook. Uhum. Mas na verdade, para emitir a ordem de compra, você tem que previamente cadastrar o tax code do item notebook. Aí, só que para cadastrar o tax code do item notebook, você tem que abrir um chamado com TI, para TI liberar o acesso do cara do fiscal cadastrar o Tem Aí coisas assim. começa. Até hoje eu vejo coisas assim, né? É comum. Que, assim, se você parar pra. Se você pegar sei lá, uma criança de 10 anos, ó, desenhar isso pra ela no papel e mostrar, ó, é assim que funciona. A criança de 10 anos, sem nenhum viés, ela vai falar, mas por que dessa caixinha aqui não pula pra essa? É. E eu acho que a gente chegou num ponto que, em muitos casos, que a TI ficou muito complicado. É isso, é isso. É isso que eu vejo também. Aí voltando, né, que eu falei sobre arquitetura e sistema, não tem uma arquitetura ideal. Eu acho que cada empresa mesmo tem que pensar na sua. Sim, de E acordo com tem o um seu business, processo. né? É isso, de acordo com o seu business. Mas tem um processo, né? A empresa, assim como as pessoas, tem o seu ciclo de vida. Sim, Ela nasce ali com uma cultura mais empreendedora, muito voltada às experiências do pioneiro e os conhecimentos dele. Depois, com o crescimento da operação lá, parte para uma sistematizada, ele sim. se estrutura e aí segue, né? Não dá pra gente falar, por exemplo, de automatização de processos para uma empresa que acabou de abrir. Ou querer colocar um RP também, né? Que igual a gente falou, Sim. já. Então, tudo Não, isso. eu não tenho acompanhado os números. Eu lembro de algum tempo atrás, eu vi um estudo que falava que 70 ou 75% dos projetos de RP falham. E é grana, né? O É, projeto de RP é super caro. Vai é, implantar um SAP numa empresa grande para você ver quanto é. você gasta, né? E falham. Então a empresa rasgou dinheiro. Eu lembro em uma das empresas que eu trabalhei que a gente teve um projeto de e-social. Quando eu estava para entrar o e-social, Hum, 2015, 2016, por ali. A consultoria SAP mais a SAP para licenciar a gente cobrou coisa de assim, 6 milhões. é esses números. E aí o governo foi e adiou. Né? Ele Ah, gastou 6 ah, milhões e adiou para é, o ano que vem, não sei, foi adiando. E é exatamente. um dinheiro jogado fora, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse dinheiro da empresa, né? Tem que ter essa É, dor de dono aí para para entender que poder cuidar como disso. se o dinheiro fosse nosso, É. né? Não, exatamente. Então, às vezes também tem muito escolher o sistema, né, por capricho. Tem que tomar Não, cuidado. eu Tem já que vi ver se muito disso assim. O realmente é cara, entrou um essencial. CIO novo. O CIO é fã da Oracle, então vamos botar Oracle. E aí Exato. tá pouco se lixando Pro pro processo da pra empresa. que a empresa precisa. Isso, para a história da empresa, tudo isso influencia. Eu já vi em caso, o tal do Oracle Cloud. Não sei se você já ouviu falar. Que é o tal Aham, do. A Oracle Cloud é a cloud da Oracle, né? Aí eles aham. soltaram um RP lá chamado Fusion, Já a gente tem contato com o Oracle Cloud, alguns né? clientes. Que aí o pessoal chama de Oracle Cloud, mas o RP mesmo chama Fusion, né? Uhum. E aí, não, vamos fazer um deploy de Oracle Fusion no mundo inteiro. Ah, beleza. Aí chegou no Brasil. O Oracle não estava preparado Putex, provavelmente.
fiscal Ah brasileiro. lá, não precisa nem falar, a gente até sabe. E aí teve que voltar atrás, gastaram horrores, né? Uma empresa grande. Gastaram horrores lá e voltaram atrás. Devem estar até hoje em briga judicial com a Oracle para devolver o dinheiro, porque a Oracle prometeu. Não, a gente está totalmente preparado para o Brasil. Não É. tá, né? Porque tem muita particularidade, né? No Brasil, então a gente que está no Brasil é um complicômetro. Tem um monte de complicômetros aqui, né? Então, trabalhar com TI no Brasil e com parte fiscal TI no Brasil é punk. É onde pega, né? É onde pega. Mas todos os processos passam ali, a maior parte, né? Contabilidade fiscal. Então, toda entrada e saída, precisa ter uma classificação, precisa ter um movimento. Então, não tem como, né? Então, é tão importante quanto. Sim, sim. E o legal quando chega nas empresas é que muitas vezes o pessoal da contabilidade, do fiscal, já tem uma mentalidade já de processos de tecnologia, já tem até uma visão de tanto que vai aprendendo ali, né? E é muito comum, né? Nesse mercado. Oracle e SAP, e TOTOS também. Né? Você ter ali a pessoa, ele é um analista fiscal, o analista contábil, por exemplo. Ele tá. E aí ele começa a ficar craque naquele processo de contábil, ele vira key user. Aí ele vira key user, estuda, faz um curso na SAP, faz um curso na Oracle e tal, e vira um consultor funcional. Ele pula o muro e vai para TI, né? E vira um consultor funcional trabalhando para contabilidade. Então isso é muito comum. Acontece bastante. Conheço muita gente assim. Que aí já trabalha, é bom que é dedicado, né? Serviço do negócio ali também, né? Sim, é um cara assim, ele é um híbrido ali, né? Ele não é um cara de TI, porque ele não tem aquele background de TI que a gente tem, assim, né? De programação. Mas ele conhece como ninguém o sistema, é melhor que os caras de TI. Como a parte funcional, como usar o sistema, operar o sistema. Ele né? nicha ali, né? Às vezes naquele modo, né? Ele é craque no RH, craque no contábil, e aí ele fica ali e ele vira referência para aquilo. Isso é muito comum. Isso acontece muito, muito. Exato. Ah, legal. E aí, dando um panorama até pros bros, a gente falando de RP, né? Então, RP, qual que é o conceito? É um sistema integrado, né, gente? Então, se a gente olha para uma empresa que ela tem várias áreas, ela compra, ela vende, ela estoca, ela contrata funcionário, muitas vezes a gente não contrata, a gente não compra um sistema para cada operação dessa. Existem alguns RPs, né? Alguns sistemas integrados que unificam tudo isso e os processos transacionam junto. Afinal, tem que estar, né? Então... imagina, né? Você tem, assim... Imagina que eu contrato alguém, aí eu tenho que pagar esse alguém, eu tenho que pagar a folha. Eu tenho que calcular a folha num lugar. Aí imagina que eu vou mandar um e-mail pro cara do financeiro, ó, paga R$10 pra esse cara aqui. Aí o cara do financeiro depois manda pro cara da contabiliza que eu paguei R$10 pra esse cara aqui. Isso. Né? Então, São não nesses dá, momentos né? que você sente falta, exatamente. Então, e aí tem o que acontece muito... tá acabando, né? Mas ainda tem muita empresa assim, as grandes, né? As empresas mais antigas, muito grandes, né? É exatamente o que você falou. Eu tenho o sistema da contabilidade, o sistema do fiscal, o sistema do financeiro. E aí eles saem fazendo integração entre eles, integrações meio porcas ali, meio duvidosas. E aí sobra pra galera do financeiro ficar tratando o erro, né? Putz. Porque eles são a ponta, né? Eles são a ponta que paga. Ou contabilidade, que é que tem que contabilizar a nota. A parte boa do RP é isso, né? Você tem... Eu cadastrei o fulano na folha, na folha de pagamento, ele vai provisionar na contabilidade. No final do mês eu vou ter que pagar esse cara. Então o contador já tem, o financeiro já tem provisionado lá. Quando eu pagar, ele já vai dar baixa naquele pagamento, daquela provisão que aconteceu. Eu vou calcular a DIRF, né, o imposto de renda, ele já tem a lista de todos os funcionários, eu aperto um botão, ele gera o arquivo de ADIRF, eu mando pro governo e tá tudo certo. Já imprimo, se tiver bem azeitado, ele já manda até o informe de rendimento para cada e-mail dos funcionários, tudo certo. É isso mesmo. Né? Então, tem, assim... Mas é de RPs para RPs, né? Tem de tudo, né? Então, acho que é aí que tá, né, pessoal? E assim como não tem a arquitetura perfeita, eu nunca vi um RP 100% perfeito, com tudo configurado bonitinho. Não existe também. E eu acho que nem é obrigação, né? Acho que é por isso que eu falo, é mapear... Não, é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo. Se olhar para os processos da empresa, ver, por esse RP ele vai atender 60%, 70%. E os outros 30%, aí sim, você pode... E aí você vai, é comum, né? Por exemplo, posso estar desatualizado, mas a SAP, por exemplo, até pouco tempo atrás não tinha motor fiscal. Agora tem. Eu não sei se já está 100% operativo no Brasil, não tenho certeza. Você vai conferir, depois a gente dá uma Se não me engano, chama TDF, se eu não me engano. Ah, legal. Mas é muito comum, as empresas contratam SAP, contratam a Thomson,
né? O Thomson Reuters, Sim. como motor fiscal ali, ou como mensageria E fiscal. acopla ali. E acopla, né? Já tem até conectores prontos ali, você não precisa desenvolver nada. Meio plug and play, né? Uhum. Botei ali do lado, apontei, Já deu certo. tá integrado, né? Porque não tem como também, você tem, sei lá... A Oracle tenta passar essa mensagem de all-in-one, né? Então ela tem toda essa parte financeira, fiscal, Tudo em um contábil, só. folha, aí ela tem o Logfire lá, que é a parte de logística. Uhum. Ela tem um outro que eu esqueci, que o Logfire, se eu não me engano, ele faz a parte de rotas, roteamento, né? Você tem, por exemplo, despachar 500 caminhões, ele vai desenhar a melhor rota para cada um. Que legal. E aí ele já bota no GPS do motorista, ele já sabe o caminho que ele tem que fazer, cada entrega que ele tem que fazer. Ele tem um algoritmo super azeitado ali para reduzir o máximo de gasto de gasolina, gasto de tempo, tudo mais, é bem legal. Tem a parte de WMS, E né? tudo acoplado no RP. Eu nunca vi. Eu sei que existe. Ah, né? tá. É, Me contaram. Me contaram. Uma hora a gente... Funcionando, eu nunca vi. Quando a gente tem contato Mas o na PPT, prática... o PPT é legal. É, bacana. Essa parte que você falou de all-in-one, né? Quem fez muito bem isso foi a Google, né? Unificando ali todos os aplicativos, né? Então, seja o Google Drive ou Documents, calendário, enfim. Sim. Hoje você tem uma experiência muito bacana, né? Você clica no Launchpad e você navega entre vários sistemas completaços, né? No único lugar. Sim. Aí hoje a gente tem também a Tem Microsoft. o 365 também. Isso. Agora, eu não tenho certeza qual que veio primeiro. Acho que Claro que o o Office conceito veio do- antes, mas o conceito de all-in-one, assim, Conceito eu acho que veio da foi Google. do Google. Veio antes. Que era o Google Docs, depois virou Workspace, Uhum. né? É bem legal. Mas agora também é um Office com a parte do Teams e todas essas ferramentas ali unificando com a máquina. E aí não tem como, né? Apela mesmo. É difícil, né? É difícil. E ainda ele te dá o 365 te dá o Power Automate também, né? Pra você fazer automações simples ali, né? Coisa assim que... Do seu dia a dia, né? Assim, todo dia eu tenho que mandar um e-mail cobrando fulano. Beleza, você programa isso rapidinho. 10 minutos você programa isso no Power Automate, ele faz pra você. Então. E tem o BI, né? O Power BI também é parte Aí da é outro. suite. Aí joga abaixo, né? Aí é pesado. O Power BI é muito legal. Ah, legal. São tudo isso, pessoal. Um mix de ferramentas que a gente Eu consigo falar de tudo. Se eu entender, eu não entendo de nada. Mas eu falo de tudo. Mas de BI, se a gente falar de BI aqui agora, entra também. Dá pra falar. Então, Não sei fazer nada, mas... Não, brincadeira. BI eu estudei um pouquinho. BI é sempre aquele, enfim, a cereja do bolo, né? O pontapé ali. Sim. A gente faz todo um trabalho estrutural de RP, a gente aqui automatiza processo para na cereja do bolo conseguir compilar tudo isso, pessoal, num BI e Mostrar, ter uma tela só para poder mostrar tomar de uma decisão. maneira mais consolidada, mais executiva, né? Tem N funções, né? Hoje você conseguiu aplicar bem lá na sua operação ou tem outras? Eu já consegui em outras empresas. Hoje a gente tem outra ferramenta, uma ferramenta interna que faz BI. E é um BI voltado para impostos, inclusive, né? Então, a partir de dados carregados ali de impostos dos clientes, dá para tirar informações interessantes, né? De quanto você vendeu para cada estado, Legal. quanto você recolheu de custo isso cada aí. estado. Então, até para munir quem vai pensar na estratégia fiscal da empresa de informação. Talvez seja melhor a próxima filial eu abrir aqui, fechar essa, abrir ali. Então, isso é show de bola. No final, esse é o insight, né? Esse é o insight. O produto final do BI não é o BI, é o insight que você tira a partir do BI, né? Essa decisão que você falou, né? Se vai abrir uma filial ali ou não. Sim. E aí depois disso você entra nas análises preditivas também, né? Também, eu já sei que eu vou... Putz, eu sei que em outubro eu vendo menos, então em outubro eu desaloco um pouco a frota. Sei lá, é esse tipo de coisa que você pode pensar a partir daí, né? Exato. E lembrando que BI é conceito, né? É que muita gente... todo dia a gente tem que pôr o BI aí pra funcionar. Ele tá pensando no Power BI. O BI é conceito. BI é conceito. Power BI é ferramenta. Não necessariamente, exatamente. Então... E D-1 também. Depende. Mas é que às vezes quer usar tão real time ali, às vezes os dados não se cruzam, né? Por exemplo, você fez a venda, mas não faturou, e aí, entendeu? Então, aí aquele outro gráfico seu que pega o vendido e faturado, enfim. Sim, Você entendeu? Sim, sim. Tem N maneiras de você programar esse transporte pro o ETL, né? O transporte pro Data Lake para depois você exibir, né? Uhum. Eu já vi, inclusive isso pode ser quebrado, né? Pode ser granular, né? Pode Se, ser. por exemplo, a informação... Eu tento tentar fugir dos exemplos que eu sempre uso. Mas eu ia falar contabilidade de novo. Mas, por exemplo, a informação se o caminhão chegou ou não. Uhum. Isso é importante ter na hora.
Então eu Ah, sim. poderia ter um polling ali de 30 minutos. Meia hora ele atualiza Uhum. essa informação para o Data Lake. Enquanto a informação do preço, preço médio da gasolina, bem, posso olhar. Pode. Posso olhar a foto de ontem, Entendi. entendeu? É. Ah, bacana. Esses acordos são interessantes para que funcione bem as análises. Sim, senão se você perguntar pro cara do negócio, ele vai falar, eu quero tudo em meia hora. É. Ah, tudo bem, aí eu preciso de uma máquina. Quanto você vai aumentar sua conta na Amazon, na AWS fazendo isso? Exato. Entendeu? Ou na Microsoft. Então, Latência, enfim, batendo. e aí você vai concorrer, o BI vai concorrer com a operação, né? Com o dia a dia, ali, com o transacional do sistema. Então Uhum. é tricky, né? É traiçoeiro. Mas funciona bem, né? É uma ponta aí que é muito importante, né? Para dar valor para todos os dados. Sim, e tá muito em voga, né? Faz muito tempo que tá em voga e tá A muito gente em tá voga. vivendo a era dos dados, né? Ainda mais agora com várias coisas, né? ChatGPT, a inteligência artificial que sempre a gente só estudava, ouvia falar, agora a gente tá vendo ela na Eu prática cheguei a ver na ali. faculdade, né? Redes neurais. É Cheguei a ver isso na isso, redes faculdade. neurais. Mas também, nunca, na prática mesmo, eu vi o Watson, né, da IBM algum tempo atrás, Também. né, eu cheguei a ver em evento, né, da IBM, eles Uhum. mostrando, vi alguma coisa da Google muito tempo atrás, mas a inteligência artificial chegar no grande público assim, foi agora, foi 6 meses. Exato. É muito recente, né, nesse nível, né. Até tem a Alexa, né? Se a gente parar pra ver ali, Mas, mas não é a mesma coisa, né? mas ela não é, acho que pelo conceito ela não é exatamente um IA. Ela é Porque executável. ela é um scriptzão. Eu vou reconhecer a palavra e dar um comando. é um comando, não é um bot, né? É um Abrir chatbot a assim da vida. música, fazer isso, fazer aquilo. Ela não vai aprender se eu falar, por exemplo, se eu falar, deixa eu pensar, mortandela, se eu falar mortandela 3 vezes, na quarta ela vai continuar não entendendo o que é mortandela. Talvez o chat GPT, se eu falar, ele vai me corrigir e falar, o correto é mortadela. E aí, uma hora ele vai desistir e vai entender que quando eu falo mortandela, tô me referindo a mortadela. E aí ele vai me oferecer a mortadela. Eu já fiz alguns experimentos com a Alexa falando, ó, meu nome é Igor, tal, e dando as coisas, e depois eu perguntando. Aí ela até responde. Sim, mas ela grava, ali, ela grava. É que nem o assistente do Google também, no carro eu uso, né? Às vezes, ok Google, endereço tal, ele me manda. Aí, qual é o meu nome? Aí você grava o nome lá. Uhum. Mas ele continua sendo um bot. Ele é um scriptzão, um roteiro. Entendi, ele é Não realmente. tem IA ali. Realmente. Não que eu saiba, né? Pode ser. Né? Tá falando pode besteira, até ter pode até ter alguma dose ali, mas nada de tão IA como é o não ChatGPT. responsivo. Tão responsivo, Não é assim, né? Agora, o que é o ChatGPT, né? A gente gosta, eu uso também em algumas situações, até para código. Sei você. Esses dias eu usei para Excel. Eu tava quebrando a cabeça que eu queria montar uma planilha X. Eu precisava de Ele uma monta a fórmula. planilha. E eu pensei em N maneira. Aí eu até consegui fazer fazer muita gambiarra. Aí eu pedi para ele, me explica como montar uma fórmula XPTO, assim. Aí ele falou, ó, tenho essa maneira e essa. Ele deu duas maneiras de fazer. Duas maneiras. Ó, usa a fórmula PROC-X e, né, passa esses parâmetros. Puta, copia e cola. Já peguei trechos de código assim, colei e falei para ele transpilar numa outra linguagem que eu ele faz também? Ele faz. Olha. Faz. É de query para ele, pra você ver. Então, pra mim, né, acho que foi uma visão mais aplicada que eu podia obter dele ali. Já fiz também, né, por exemplo, dieta, dá pra você pedir, ele manda tabelar, dessas coisas, né. Mas provavelmente ele tá fazendo uma busca no Google, ao vivo para você. De alguma coisa, Então, são várias situações. Que isso, dieta é o tipo de coisa que o Google responderia. Agora um código pronto, uma fórmula Excel, escreve um e-mail para mim, eu já fiz isso, né? Eu preciso pedir de maneira educada uma pressa num determinado assunto que eu preciso de ajuda. Ele escreveu um e-mail para mim. Claro, eu não copiei e colei igualzinho, mas eu me baseei no texto dele. Isso o Google não faria. Uma resposta complexa para você que precisa mandar aquele e-mail pesado, isso. ou pedindo desculpa, ou pedindo um desconto. Eu usei, viu? Vou pedir desconto. Faça um discurso apelativo para pedir um desconto e aí ele escreveu certinho lá. Não, então isso é muito legal, né? Isso é legal. E tem a parte de desenho também que é legal, né? Desenha fulano de tal. Eu não sei se isso é da OpenAI ou se é... É de uma outra. É de uma outra, né? Eu vi. Show de bola. É até protótipo de telas Tem também. um negócio bem novo que saiu. Bem novo pra mim, né? Talvez não seja tão novo. Designer.microsoft.com. Já viu isso? Não. É um IA de desenho da Microsoft. Você bota lá, desenha pra mim o Conan montado num dragão. Ele vai desenhar pra você o Conan montado no dragão. E se você perguntar 2 vezes, ele vai desenhar de jeito diferente. Caramba, super legal. Então bacana, ó.
Vou ver esse link aí, designer. Designer.microsoft.com, se eu não estou enganado. Ah, bacana. Eu vi semana passada, assim, é recente, é novo. É muita tendência, é muita tecnologia. E aí, até pra gente dar uma direção aqui pra galera, Rafa, enfim, quando a gente fala da área da tecnologia é muito amplo e muita gente não sabe. Eu vou falar, por exemplo, com a minha família, ele Ah, não, trabalha com TI, minha entendeu? avó acha que eu conserto Então computador, né? O ele é que que você... DevOps, Arruma antena parabólica, coisa assim, Isso. né? Então, tipo assim, se ele é um DevOps, se ele é developer, se ele é da parte de segurança. Então é muito ampla essa área. E quando a pessoa começa a ter contato, aí começa a vir algumas perguntas, né? Ah, você é front ou você é back? Você é isso? Não, eu sou full stack. Então, aí você vê um Sim. curso de full stack e você compra. E aí pensando em direcionamento, né, do futuro, o que você acha que a gente vale a pena investir, apostar? IA, alguma linguagem de programação? Já falaram que os programadores também não vai. É. Já tem esse papo, né? Assim, pensando em carreira, assim, né? Uma coisa que eu já vi nesse tempão aí que eu trabalho com. Eu só trabalhei com TI, né? Não trabalhei com outra coisa. Então Então, não sei como é que como é que é trabalhar com outra coisa, né? Mas o que eu já vi? Um monte de tendência que aparece, né? Assim, no tempo, né? Teve uma. Eu lembro que em lá, 2013, 14 apareceu o tal da TI bimodal. Não sei se você pegou isso. não. É porque Bimodal? porque a gente deveria ter assim a área de TI tradicional aqui, cuidando do dia a dia, e uma área de inovação aqui, pensando no futuro, pensando fora da Ah, eu já vi caixa. isso na prática. Que depois acabou. O DevOps veio daí, o Green e o Blue, né? Isso. Veio daí, mas foi uma tendência de negócio mesmo, né? Não Do técnica, né? bimodal. Aí tem sabe, eu vi um monte de tendência aparecendo, né? Não, teve a tendência, vai virar tudo cloud. Faz É, 20 anos, 15 anos que fala que vai virar tudo cloud. tudo ainda não virou. Não virou. E ainda as empresas grandes continuam. Vai levar um banco, assim, algumas estruturas que o banco vai levar para a Não vai Amazon. levar Não nunca. vai, ele Não não vai vai levar jogar nunca. na mão do. Entendeu? Ainda mais pelo investimento que os bancos fizeram em data center próprio já na vida, né? Isso. Então, assim, também não é uma das previsões que não aconteceram, né? E deve ter mais, que eu não tô lembrando. Eu tava pensando nisso esses dias. Teve aquela do Google, desculpa, do Facebook, né, também, que ainda tô na dúvida do metaverso. Ó, tem que comprar um Metaverso, terreno agora. Compra um terreno porque já NFT, vai. NFT, as cadê? criptomoedas. É, Criptomoeda ainda tem um pouco, pelo menos Bitcoin, até ele deu ainda só tem um uma pouco. baixada na É um bola. pouco mais sólido, assim, né? Mas metaverso, não, vamos viver na parte. Ano que vem vai ter tudo no metaverso. É, Acho que é mais um NFT. Eu acho que cada 2 anos aparece realmente. o que eu sinto que não muda e que nunca vai mudar e que é um skill que a gente tem que ter. A gente de TI tem que ter sempre, né? E aí eu tô falando por mim, não sei se vale pra todo mundo, né? Mas eu tô falando a Uhum. minha experiência e a minha recomendação. É o que serviu pra mim, pelo menos, né? Conhecer de negócio. Saber o que a empresa que você quer trabalhar faz. Conhecer termos de negócio. Saber o que é um. O que um vendedor faz? Será que, será que todo mundo de TI, pessoal que tá ouvindo a gente, programador, sabe exatamente qual é o dia a dia de um vendedor? O dia a dia de um cara do marketing, o dia a dia do cara do financeiro? É bom saber. Que aí, por quê? Com isso você vai conhecer os problemas. Sim, E e aí às você vezes vai é ser muito mais que o. um problema, você consegue a necessidade, né? Aí você pode, por fim, ser o cara que vai propor uma solução. Porque essa skill, essa habilidade aí de negócio nunca vai sair de moda. Você pode ter o que for, pode ter IA, pode Uhum. ter putz, tudo na nuvem, tudo em cloud, com máquina de escrever, caderno, calculadora, bloco de notas. Cara, o negócio é negócio. O vendedor vai vender, o comprador vai comprar. É, É isso. E a manufatura vai produzir. é. Então, eu acho que esse é o. Assim, se eu fosse começando hoje, independente da linha que eu seguisse, se fosse de infra, fosse de. Até infra. Eu não seguiria a infra hoje, né? Porque agora Porque também a é tudo. infra tá muito nichado, né? Ou você vai ter uma carreira boa de infra se você trabalhar na infra de um dos players de cloud. É, Hoje em dia, essa skill, por exemplo, que eu mexi muito de VMware, até de trocar servidor e espetar memória em servidor, esse tipo de isso coisa, aí já não pega, não tá tão. não tem aderência mais, né? Acho que aí, nessa parte, uma camada aí, tem muito cloud ainda. Aí pode ter um pouco de cloud. Você, Sim, um DevOps, por exemplo.
que sabe ali mexer com os painéis da AWS ou da Azure, tá indo bem. Sim, sim. Até porque ele consegue, né? Se você vê as startups, uma Uber, um iFood, como que esses caras vão lidar com serverless, né? Com tanta picos aí Sim. de requisições, Então, sem esse ser num é. cloud. E mesmo assim, tem o DevOps, né? Que o DevOps está no meio do caminho ali. Mas mesmo o cara de infra de cloud, eu acho que esse cara tende a ir bem também. Eu acho que é um Uhum. bom caminho também. Né? Esse cara que eu não vou desenvolver nada, eu vou administrar aqui o ambiente, garantir que está tudo de pé, subir o que tiver, provisionar as máquinas que tem que ser provisionadas, Uhum. comprar a máquina no leilão ali para pegar a instância com o menor valorzinho ali Ah, quando sim. precisa, né? Então acho que esse é um olhar para arquitetura mesmo. Pô, eu É, tenho mesmo que seja em nuvem, você tem, por exemplo, na Amazon você tem as VPCs, né? Que como uhum. se fosse a subnet, talvez seja isso, uma VLAN, uma subnet Uhum. lógica, não é uma divisão física, é uma divisão lógica, mas você tem, por exemplo, eu tenho que manter a VPC de produção, a de homologação, a DMZ, E por aí né? vai. Separar. Então esse trabalho existe. Uhum. Não é muito bem feito. Eu acho que esse é um caminho legal Poderia de até infra, eu acho. melhorar, né? Podia melhorar, tem espaço para isso, né? Então acho que esse é um Uhum. caminho. O DevOps, obviamente, está na alta faz muito tempo, É. né? O Dev, né? O Dev O clássico. developer Que ali, eu não acho que vai. Não acho que vai ter IA para para extinguir isso, o não. developer. Não no curto prazo, assim. Acho muito Às difícil. vezes a gente olha assim, olha tendências assim, né? Igual a gente fala, vai acabar com o desenvolvedor, vai ser tudo automatizado. Só que quando a gente chega no dia a dia de uma empresa, até o nível da. E aí são pessoas, né? É cultura do Brasil, o nível, às vezes, da discussão, ou a falta de clareza, meu, Não, ainda tá um pouco distante, né? o que eu acho que vai acabar é esse tipo, assim, eu lembro dos desenvolvedores antigos, assim, os clássicos, né? Que é um cara, puto, o cara escreve bem, denta tudo, comenta, bonitinho, né? Faz as coisas na raça. Esse cara tende a ficar, né? O que eu acho que pode acabar é esse dev que faz tudo porcalhado, É, copia código, vai no Google, procura, eu quero fazer esse pedaço, aí pega daqui, pega dali, é, pega dali, é. aí fica um código porco, não Fica- performa bem. Eu acho que isso a IA resolve. Ah, Isso resolve. E eu acho que também conhecer ferramentas, né? O cara também que é muito limitado a só uma linguagem ali e não conhece ferramentas, aceleradores, plugins, bibliotecas, coisas que vai incrementar ali. sim. Não, assim, pode ser meio pesado o que eu vou falar, mas a linguagem é fácil. A linguagem é o É, mais fácil. é. A lógica por trás daquilo como você cola isso Uhum. na necessidade de negócio ali, no requisito que foi pedido, que é o que pega, né? É o que pega. Então eu acho que a tendência é que o codificar mesmo seja bem pouco. Mas o desenvolvedor, ou a figura do desenvolvedor, ele vai mais nessa linha de, putz, eu tenho esse problema aqui para resolver. Então eu vou usar esse código aqui da biblioteca que eu já tenho pronto, esse, vou combinar esses códigos aqui como se fosse um Lego, um Isso. building blocks, né? É, Vou combinar isso aqui e a partir daqui eu resolvo esse problema. é. Então acho que essa é a figura Acho que do e aí dev é pro o nível futuro. da maturidade, que é uma das dúvidas que eu recebo, né? Quando que eu sei se eu sou júnior, se eu sou pleno, se eu sou sênior? Eu comecei a perceber nesse momento, quando o meu repositório de códigos, e meu mesmo, não de copiar, porque quando você vai copiar o código de alguém, não é a mesma coisa. Mas Sim, quando você faz um projeto, você começa nossa, isso aqui eu já fiz ali. Às vezes não tem nada a ver, mas você parte daquela ideia e começa a reconstruir. Acho que aí a hora que você começa a perceber que ou você não é um júnior, ou que você não é um pleno, quando você começa a ter velocidade e repositório isso. para poder. E a clareza, né? Se pegar um código de um sênior, ele tende a ser claro o bastante para você debugar aquilo e fazer uma engenharia reversa facilmente. Uhum. Se você pegar o código do júnior, tende a ser, não estou generalizando, né? Mas tende a É, ser mais assim, muito apontador, muito muito repetitivo. repetitivo, né? Pouco performático, né? Então, É. acho que essa é a diferença. Eu vejo normalmente, né, do que eu pego poucas funções, muito repetitivo, repetições de código. Sim. Então, aquele código linguiça, assim, Muita né? coisa hard-coded, né? Que não pode, né? Uhum. É, também. Às vezes o cara não sabe, não pergunta. Mas uma outra visão de júnior para no sênior que eu vejo é o seguinte, né? Porque ele nunca deu manutenção. Por isso que Também. aí ele, aí ele Ele mexe. desenvolve e entrega para alguém se vira depois, né? Ou só volta para ele e ele sabe onde arrumar, né? Agora quando é uma empresa menor assim, acontece isso. Quando é uma empresa maior, quando volta alguma coisa para esteira de desenvolvimento, pode cair com qualquer desenvolvedor, né? É, E aí por isso você tem que ter um código bem feito ali, né? isso. Mas eu acho que um critério também com a cabeça de gestor, né? Se o cara é júnior, pleno ou sênior,
não analista, em qualquer função na vida, né? Assim, uma das piores coisas que você tem quando você é gestor é a tal da delegar para cima. O cara não resolve e manda para você resolver. Alguma coisa que ele poderia ter resolvido. Né? Não tô falando questão técnica, tô falando qualquer coisa, né? Putz, ele deveria ter, sei lá, assinado o contrato e tal, ido atrás de quem assina o contrato, não foi, e ficou atrasado e pediu minha ajuda. Então ele tá subindo, delegando para cima, né? Entendi. Entendeu? Em vez de tentar resolver... Em vez de resolver dentro da esfera dele, ele não dá Isso. conta e delega para cima. Quanto menos o cara delega para cima, mais sênior ele é na vida. Isso também é um ponto, né? Que eu percebo. Sim. Realmente. Que são conceitos diferentes. Uma coisa é delegar pra cima é esse espanar. Espanei, chefe, resolve pra mim. Isso. Né? Outra coisa é, chefe, tô precisando de ajuda aqui. Ó. Eu já falei com meio mundo, já fiz tudo que eu podia fazer e ninguém me resolve isso aqui. Aí você tá escalando corretamente. O problema é quando é repetitivo essas perguntas, né? Sim, então, sim. Mas essa situação não é igual a da semana passada? Então, mas a gente não resolveu daquele jeito. Então... Acho que a senioridade tá aí também. mas essa é um pouco diferente. E no final é a mesma coisa, é claro. Sim. A gente, até na parte de dúvidas, né? Quando a gente fala de desenvolvedor, a que ponto ele consegue não só receber a demanda e transcrever aquilo em código e fazer a solução, mas ele também começar a propor soluções, né? Ele começar, mas se interagir mesmo com a ideia e com a solução. E usar até o tempo livre pra deixa o cadáver tá aberto aqui, deixa eu olhar o resto. E olhar o resto do programa e ver, pô, de repente se eu podia mandar essa função aqui pro banco, eu executo como procedure no banco, ele vai retornar muito mais rápido. Pensar nesse tipo de coisa, Isso, né? É uma proatividade que é falta também, né? A galera, eu tenho sentido a galera meio assim, faz o que manda, né? Isso. E aí é pessoas, né? Aí não tem nada a ver com programação, gente. Não, aí é qualquer função. Aí é qualquer função, o quanto você tá querendo aprender mais, ou tá querendo melhorar ali onde você está, né? Porque eu vejo muita... Aí todas as funções, né? Não só TI também, né? Você tem aquele cara que é mais, assim, mais pau pra toda a obra, né? Tem que resolver, tem que ficar até tarde, eu fico, não tem problema, depois eu compenso, dou um jeito. Isso. Putz, tem que almoçar aqui na mesa, traz um lanche pra mim que eu vou terminar hoje. Legal, esse é um perfil. Aí tem o perfil sindicalista, que é o cara que meio-dia bate ponto do almoço, 1 da tarde ele bate ponto da volta, 5 da tarde vai embora e dane-se o que ficou. Pode estar o servidor no chão. Não importa. Então esse perfil, aí as pessoas, mas tá nos meus direitos. Tá bom, mas beleza. aí você tem que conviver com os dois, né? Tem que conviver com os dois, mas eu prefiro o primeiro. Exatamente. Se eu puder ter um time só de caras do primeiro perfil, eu prefiro. Exato. Né? E se eu tô entrevistando alguém, eu já identifico que o cara tem esse perfil sindicalista na entrevista. Você já dá uma... É isso e e-mail do BOL. Né? O cara manda currículo com e-mail do BOL. BOL.com. Não dá. BOL zip e-mail, @ig. Não dá. O cara de TI não pode ter isso, não. Juju, @babalu. Também aparece os underline caras vida louca, underline. mais nerd, assim, né? O cara manda o Dragon Warrior, @hotmail. Né? Tem umas coisas assim também. Isso tudo faz a diferença. Faz diferença. E é legal você ter falado isso, né? Porque é até uma das dúvidas, falando de entrevista, ou seja, o que é necessário aprender, o que eu tenho que saber para conseguir uma vaga, né? O que eu não posso fazer numa entrevista de emprego, o que é eliminatório. Você já falou que o e-mail aí... o e-mail do BOL, o e-mail com... Mandou pro Rafael das 5 vagas, ele falou que tem 5 vagas, né? Se mandar e-mail do BOL... Não dá. BOL... Dragon Ball. Dragon Warrior, né? Não dá, né? Goku, @gmail também. É complicado. Mas esse é o tipo, no currículo, assim, tem algumas coisas que pegam, né? Assim, que pegam mal. Isso é uma coisa, né? Uma coisa que já foi ruim, mas hoje em dia não pega tão mal. É a pessoa que pula muito de emprego, né? Fica 6 meses, depois fica 8 meses, depois fica 3 meses. Depende do tempo também, né? Depende desse tempo. 3 meses. Mesmo nesse mercado de PJ, de TI, que muita gente é PJ e tal, mesmo assim não pega tão bem. Depende muito da função ali, mas é aquilo. Eu gasto 1 mês para contratar a pessoa para ela ficar 5 meses e sair. É 20% de ineficiência ali que eu perdi por causa desse 1 mês, né? Realmente. Então, isso é algo que, para mim, pelo menos, e pros RHs em geral, por aí também, né? Também pega, né? Mas é que, assim, fazendo um paralelo, né? Antes
Fala assim, ó, fiquei 30 anos nessa Não, empresa. também. Não, é bom senso. Ó, né? bate Também. orgulho ali, ó. Caramba, que carreira, 30 anos. Agora hoje, que a gente fala, fiquei 30 anos, a pessoa já torce o nariz. Não, 30 Mas anos. isso acho que varia de empresa para empresa. Tem empresas que ainda dá esse. A minha empresa eu ficaria 30 anos lá. Ah, se fosse pra... Para me aposentar, por exemplo, lá. Eu ficaria. Caramba, que legal. Mas tão poucas empresas que você tem essa. Então. Na verdade, se você for conversar no café, em 99% das empresas, tá todo mundo pé da vida. Assim, Tá ou todo não mundo... aguento, não quero sair, quero mudar. É que aquela coisa, né, até meu filho fala, o problema não é trabalho, o problema é ter que trabalhar. Eu sou Madruga que fala, né? Não, Nenhum trabalho é ruim, repetiu, o ruim é ter que trabalhar. Então. Eu dei risada quando ele falou. Ele falou da escola, no caso. Sim. O problema não é pra escola. O problema é estudar. Eu vou estudar. Mas o. Que pega mal, que pega mal. Então, eu acho que assim, isso é um ponto que pega, né? Essa questão desse pula-pula aí, né? Eu acho que parece bobagem, mas a pessoa ficar muito nervosa também é ruim. Porque imagina que. Tudo bem, a pessoa fica um pouco nervosa, normal, todo mundo fica, né? Eu tô nervoso aqui falando em público, né? Primeiros minutos a gente fica aqui. Eu sou tímido, né? Depois Eu não sou muito de falar assim, né? Falar em público. Mas... Então é difícil, mas mesmo assim você tem que tomar toma um Dorflex, dá uma maciada na carne e vai pra entrevista. Porque pensando, né, pô, tá bom, e se esse cara tiver que fazer uma reunião com um cliente? Ele vai tremer na base, assim, vai suar pra caramba, vai gaguejar. Então, mas eu sou programador, não preciso falar com ninguém. Tem um cara tem um autor aí, esqueci o nome, que ele fala que todo mundo é vendedor. No mínimo você tá vendendo o seu peixe ali, seu trabalho, né? Então seja você tem que vender bem. Família, seja em qualquer lugar. Então todo mundo é um vendedor, né? Então você tem que. Sou só programador, você fica atrás da tela. Eu acho que essa realidade tende a mudar, assim. Eu acho que tende a. Como eu falei, né? Você tende todo mundo a esquecer um pouco mais a codificação no longo prazo e ser mais face to face com o negócio. E aí tem que saber falar e ouvir, né? Não tem jeito. Então o papo, né? Saber falar, saber se expressar, contar a sua história direito. É importante. Muito também. Também sem enrolar muito e sem falar muito pouco, né? Eu trabalhei lá. Mas também não precisa contar a sua vida inteira, né? Então acho que tem um equilíbrio aí, tem um bom senso aí. Então acho que não sei, me fugiu a palavra, não sei, retórica, né? Mas a oratória, né? A oratória é interessante ter também. Olha aí, bro. No último podcast, que foi o podcast com a Aurora, ela falou muito sobre oratória, né? Aurora, Rafa, não sei se chegou a ver esse episódio, você viu, né? Então ela fala tudo sobre comunicação, até postura, a forma como você se expressa, tom de voz. É claro, né? Não precisa ser mas assim, começar a se perceber, né? Como você conversa com alguém que tem um pouco mais de autoridade, se você fica nervoso, soa a mão e tal. E começar a arrumar alternativas para isso. Inclusive até curso de oratória. Tem eu cheguei teatro. A ver vários cursos de YouTube, assim, quando eu comecei a ter que falar mais em público, ainda mais em treinamentos. E me ajudou bastante. Até o fato de, por exemplo, você tá falando em público, pegar algo e colocar na mão, assim, uma caneta. É um macete. Cara, é um macete, um amuleto que você fica aqui, ó, tranquilaço e vai falando. Sim. Claro que na entrevista é meio complicado, mas... Não, mas aí você pode, sei lá, segura a calça e mexe na calça, assim, sei lá. E aí você tem que achar um jeito, né, no final das contas, porque é a sua imagem ali, são os 30 minutos ali que você tem pra se vender. Se você for mal nesse, já era. Você não vai voltar, você não vai ter outra oportunidade como essa, dificilmente. Realmente, é isso que acontece. É bacana, eu também já contrato, né, então já vi bastante mesmo. Às vezes a pessoa quer falar sobre ela ali, e ela até é tímida, mas quando começa a falar de uma maneira muito autoritária, ou, sabe, você vê muito arrogante, né? Muito arrogante, exatamente, infelizmente essa é a palavra. Eu sei, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, mas caramba, não explica muito bem. Sim. Então acaba parecendo até um mito, assim, tudo que tá saindo. E tem outro ponto que é, assim, fala a verdade, né? Não conta mentira, né? Nem no escrito ali, nem na entrevista, né? Então, se você fez tal coisa, se você escreveu que fez tal coisa e falou que fez tal coisa, tenha feito antes, porque a verdade uma hora aparece. Eu já caí, assim, em alguns casos. O cara bom na entrevista, o cara é o craque. É o Neymar das entrevistas. O cara super craque, fala bem, conta tudo. Eu já caí. E eu já caí, Puta, aí eu me ferrei numa dessas, porque era um projeto grande, assim, que tinha pra fazer.
contratei o cara, era um gerente de projeto, para fazer esse projeto. Ele ia ser o. Peguei um cara sênior, briguei pra conseguir. O cara chegou a uma pretensão de salarial alta, e um puta currículo. Ué, esse é o cara perfeito pra. Eu caí. Hum, Esse é o cara perfeito pra isso. Ele vai tocar, briguei com meio mundo pra conseguir a vaga a dele. vaga dele, pra conseguir o ajuste que ele precisava lá. Beleza, começou. Deu, sei lá, um mês de trabalho e começou a espanar. Aí começou a sobrar trabalho pra mim e tal. Aí o cliente, que era o cliente interno que recebia o projeto, começou a reclamar e tal. Aí eu comecei a pressionar o cara e tal, não sei o que. Deu mais um mês e ele pediu as contas. É sempre assim, né? Ou você manda embora, ou quando você apertar, Aí o cara. automaticamente a pessoa fala, ixi, esse lugar não é pra mim, deixa eu É. sair fora. Então, putz, então é sacanagem, né? Assim, tem uma questão ética aí também, né? É, Porque às vezes o cara é tão bom, né? Em contar história é, e inventar história que engana mesmo, né? Acontece. acontece. É, entrevista é complicado, hein? É, eu tô, faz um tempo que eu não entrevisto ninguém, mas eu tenho umas entrevistas pra semana que vem, Já que vai eu se já tô, preparando pra não cair, pra hein? não cair de novo. Não, essa não foi a única vez, já caiu outras vezes Já também. caiu outras vezes Caiu outras também. vezes. Normal também, normal. Entre erros e acertos, né? Mas, no geral, eu E contratei boas. programador, assim, você já contratou alguns, né? Aliás, várias, né? Só pra não. Então, hoje quando você olha ali, pensando que você vai contratar alguém que vai programar, que vai construir uma solução, eu imagino que você olha ali para a necessidade do negócio, Sim. olha quais são as linguagens e tal. O que você olha ali, assim, Rafa? Mais as competências técnicas, mais os projetos que ele participou, os cases dele. A experiência é importante, né? Então, é interessante a pessoa ter passado pelo. Por exemplo, se eu estou numa empresa automotiva, pô, o cara trabalhou na Toyota. Pô, legal. Tem um ponto positivo aí. Entendi. Diferença, imagina que dois caras empatam, mesmo skill, mesma idade, mesma formação, tudo igualzinho. Só que esse cara trabalhou na Toyota e esse aqui trabalhou na Nestlé. E eu tô numa empresa automobilística, então provavelmente eu vou com o cara da Toyota. É, Então isso é um negócio que eu olho. porque ele já respirou esse mundo e tal. Ele sabe qual é que é a pegada ali, qual que é o ritmo do negócio, né? Então, a experiência em si é importante, né? Que projetos que ele desenvolveu para cada empresa, né? Chama de portfólio, talvez? Portfólio, O portfólio, né? Então, o que ele já entregou de bom, né? Que tipo de problema ele resolveu, que tipo de necessidade ele atendeu. Acho que isso é isso. importante, né? Eu não consigo julgar, assim, qualidade de código. Eu não tenho esse skill técnico mais, assim. Uhum. Provavelmente eu pediria para alguém mais Numa técnico de terceira olhar. etapa da entrevista aí, afunilando, você me. Mas eu pediria para alguém olhar essa parte, assim. Talvez até olhar o perfil dele no GitHub, ver o que ele tem de código público lá, quem sabe, né? Uhum. E essa parte de skills também, obviamente, né? Então, isso é meio que sim ou não, né? Assim, se eu preciso, sei lá, minha empresa é toda roda no Proteus da TOTS. Uhum. O cara tem que, se eu vou contratar um desenvolvedor, ele tem que saber a DVPL. É, Não tem como, não. não tem como. Não tem jeito, né? E SQL, talvez, né? Essa Escrever que query em SQL, né? Eu tenho que aliás, acho que todo programador, não tem nenhum programador que não saiba tem que saber a linguagem a linguagem de de banco. banco, né? Tanto dos relacionais e os não relacionais, né? Que Sim, tem que tá. tá vingando bastante. Ainda mais com IA agora também, né? Isso. Fazer query em banco não relacional. Não relacional. Isso é interessante também. Então essa parte de skills tem que. E é sim ou não, como eu tava falando, né? Então você. Putz, eu tenho aqui necessidade de Python. O cara tem que saber Python, sim ou não? Se não sabe, não dá. Entendi. Não tem como, né? Eu olho formação também. Eu acho que se o cara dedicou ali 2, 4 anos de faculdade, é um mérito pra ele. E ele tá na frente do cara que não fez. Ah, bacana. Ah lá, uma boa. Como eu tava falando no começo, né? Isso. Não porque ele aprendeu muita coisa técnica lá na faculdade, não, mas porque ele botou esforço ali, sacrificou, não sei, 200 noites dele para ir É, pra faculdade. entendi. Então significa que ele quer de fato tá Mas empenhado em aí, trabalhar com aquilo, né? isso se você não tem o conhecimento da pessoa, né? Se você sabe, por exemplo, que ele não fez faculdade, mas que ele desenvolve bem, Ah, ou sim, ele participou de um sim, projeto, de uma indicação que o sim. cara. Também Aí, aí a coisa. indicação também vale muito, vale muito. É, Indicação é sempre bom, né? com certeza. Então, bacana. Porque hoje eu olho muito pra isso também, né? Pra projetos, né? O que construiu. Então, e eu analiso o código, eu dou muita olhada nisso. Sim.
Mas voltando só um último ponto sobre essa questão da faculdade, quando você vai para uma empresa grande, Entendi. eles já têm um corte ali. Eu vou. Normalmente tem as grades, né? Então eu tenho ali o assistente, o analista, o coordenador, o supervisor, o gerente, o diretor, né? Normalmente, o analista já tem que ter faculdade. Então, não Hum, passa no RH se não tiver faculdade. entendi. Então, por mais que tenha indicação e tal, ele vai entrar. Ele não entra. Ele não entra. Então, aí é o perfil de empresa, né? Se a pessoa quer. Se o target dela, pô, eu quero trabalhar na GM, eu quero trabalhar na Volks, eu quero trabalhar Depende de onde ela quer ir, né? né, Porque eu na tenho Sempre amigos Toshiba, que é sei do lá. Itaú, engenheiro do Itaú, e não tem, por exemplo. É? É. E tá lá e tal, então. Acho que depende. Mas o Itaú abriu bastante Você isso, né? entendeu? Justamente pela. Eu lembro Eu que não sei eu se é tinha. quando se fala de dev, é pela carência até, Pode a ser. necessidade. E é muito Mas é que prático. talvez o Itaú, o Bradesco, eu acho que não. Mas isso que Porque o Bradesco é mais tradicional nesse é mais sentido, né? tradicional O nisso. Itaú tem o esqueci o nome do time, mas tem um time específico de TI lá que é uma empresa à parte, praticamente. É bem diferente do resto do Tem, banco, né? tem. Na verdade é uma. Eles terceirizam isso, né? Tem grandes consultorias lá dentro, inclusive que eles compraram e tal. Sim, sim. Então, o Itaú, eu acho que ele não se Ah, o encaixa nesse Santander modelo. fez isso agora também. Tem muito terceiro no Santander. Antes ele tinha lá toda uma estrutura lá dentro, mudou, e eles estão próximo da gente aqui, É? da MFX. Exato, uma estrutura grande aqui do lado. No final eles trabalham tudo em prol do Santander, mas é Mas tudo terceiro. do terceiro. Terceiro alocado lá, Era um né? Santander Fica full antes. time lá, né? Perderam a carteirinha. Eles fizeram tem um nome isso, né? Ele é um tipo de outsourcing, né? Mas é um É, outsourcing. Ele destacou as pessoas, abriu uma empresa é. e são essas pessoas presas no Transferiu a Santander. galera. E ainda mais, agora tá indo pro interior, mandando o pessoal pro interior. Tá bom, barateia, né? Tá barateando mesmo, hein? Tá sucateando. Né? Mas assim, né, se você tá na linha de consultoria, vou pra consultoria, eu quero ser consultor, quero trabalhar em consultoria, quero trabalhar como dev mesmo, o resto da vida. Aí tudo bem, aí a faculdade não pesa tanto mesmo, não. Uhum. Agora, sim, se você vai, porque foi o que eu sempre fiz, trabalhei em empresa grande, né? Então sempre a faculdade pega, sempre pesou bastante. Exato. E a idade, hein, Rafa? Porque aí é outro ponto que o pessoal também tem dúvida. Eu, não- assim, eu vou fazer 40, né? Então, É assim, eu não sei se pega tanto esse negócio de idade, não, cara. Claro que assim, tem coisa que você não consegue acelerar o tempo, né? Então, dificilmente, a não ser que o cara seja um prodígio, você não uhum. vai ter um sênior de 18 anos. Muito difícil. Isso, A não ser que seja aquele moleque desde os 12 programando, hackeou a NASA. isso, É um caso em 1 milhão, né? Mas você tem que dar tempo ao tempo, né? isso. Então, e aí existe uma pressão, que faz criar na molecada uma ambição assim, que às vezes é irreal. Não, eu quero ser sênior com 20 anos, É, e sabe? E aí já aconteceu, não tem acontecido em algumas empresas essa bolha, né, do mercado de tem TI, sido né? até comum. E aí, putz, infla e manda todo mundo embora depois. Porque não É, deu conta, né? Não vingou. Eles fizeram uma aposta grande ali na galera de TI, inflou muito, pagou. todos os mercados é assim, né? A engenharia foi assim, vai, Sim, depois dá uma correção, depois vai de novo. e eu acho que aconteceu isso na TI agora. Aconteceu E agora, a mas não bolha quer, estourou agora, faz meses, né? Não faz muito tempo. e não quer dizer que tá ruim a área, Não, e né? continua Só bom. deu uma corrigida, né? Mas daqui a pouco já Continua bom, continua bom, super empregabilidade alta, falta candidato. falta. É difícil contratar gente, né? Então, Então, assim, mas tem que tomar cuidado um pouco com essa ambição, né? Porque os filmes, né? Você vai, eu quero trabalhar no Google, porque aí lá no Google eu trabalho a hora que eu quero, eu vou de bermuda e fico jogando ping-pong o dia inteiro. patinete e Mas o tal. que você entrega no final das contas? É. Né? Você entrega, você ganha o salário de X, o que você entrega tem que ser X mais um, pelo menos. Uhum. Tem que valer X mais um. É. Né? Então, essa é uma continha. Se eu ganho 5 mil, eu custo 10 para a empresa. Uhum. Com os encargos, tudo, né? E a Não gente dobra significa. normalmente, né? Não conta arredondando muito aqui, né? Então eu tenho que produzir de 10 mil para cima. É. Né? E a galera TI não se liga muito nisso. E eu já vi departamentos inteiros assim. Agora, fiz um cliente que eu tenho conversado com eles fez isso. O contratou, inflou a área de TI. Porque a gente tem que desenvolver aplicativos, tem que desenvolver mais sites e melhorar nosso front-end, não sei o que, tal, não sei o que. Aí você chegava lá na empresa, todo mundo jogando ping-pong, Não, é passava metade do normal. dia no café, É.
Foi todo mundo embora. Foi tudo embora. Então, eu acho que esse é o... Mas é de cultura, né? Porque aqui mesmo a gente Não, tem... você tem o videogame, então, mas assim... Café, videogame, mas... Mas a galera entrega. Entrega, mas eu acho que é a responsabilidade da hora de jogar, sabe? Que nem... Sim, Que nem você viu que você chegou aí no final do dia, um silêncio, né? sim. Momento final do dia... Fechando as coisas pra fechar. Fechando ali, tocando, né? E ainda tem gente aí, se duvidar. Então, é o perfil, né? Dificilmente, sei lá, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, o pessoal tá no game aqui. Sim, E não que a gente proíba nem nada, mas é pura responsabilidade com sim. as coisas, porque é o horário da dele, por exemplo. Então, o cara não vai... Acho que vai de cultura, vai de tamanho também, né? Às Vai de vezes a tamanho. empresa é muito grande e perdeu o controle disso. Isso. Né? Então, é aquela história, perdeu o controle, tem que queimar a lavoura e plantar de novo. É. Aquela safra já era. É complicado. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento nisso, não dar tempo ao tempo, né? E Você a não gente vai tá ser falando da tão idade, cedo. né? Por exemplo, então, com 40 anos, um júnior de 40 anos, o cara que era da contabilidade e depois ele decidiu virar programador aí aos Eu 38. tive algumas experiências com o pessoal mais velho assim, e eu achei boas, cara. Eu achei que gente muito boa, na verdade. É. Que nessa toada mesmo, né? O cara era programador, ou o cara era de infra, o cara era cuidava da rede, né? Dos switches, roteador, firewall. Também bem mais velho, assim, um cara de 45 anos, assim. 45 aí, ó. De boa. O papo tem que ser aberto, né, na verdade. Se ele Sim. tá sujeito a entrar numa vaga de júnior e que até pela toda a trajetória de vida acaba que o salário tem que ser compatível com o júnior, e muitas vezes não é compatível com a vida dele, né, família e tal. Mas Se ele tá topando isso, ele quer aprender, né? sim. Na verdade é um privilégio, que ele vai trazer tanta não experiência. e não é assim, você pensar, mas é que o cara deu errado na vida. Não, Não. não é isso. E muita gente pensa nisso, né? Não é isso. O cara, às vezes ele tenta outra coisa. Eu já vi cara assim, o cara era lá da fábrica, né? Da manufatura, da linha lá de montagem. E, putz, fez amizade comigo e tal. Assim, putz, será que não rola uma vaguinha lá? Depende, vamos ver, né? E muito tempo de conversa e tal, apareceu uma vaga de. Eu topo. O cara já é mais velho. Uhum. O cara topou assim. Ele fez essa conta na cabeça dele, né? Putz, se eu ficar aqui na linha, o máximo que eu vou chegar é vou ser encarregado aqui da linha, né? Foi visionário, pensou Aí a ele longo falou, prazo. de repente, nesse mesmo tempo de eu virar encarregado aqui, eu já vou pra TI, já faço um negócio mais legal e tenho mais chance de me aposentar alçar. melhor e fazer uma poupancinha legal aqui. Então, Por mais que eu ganhe menos agora, às vezes o cara troca, sei lá, 3 por 1.500 naquele momento, 2, sei lá. Então eu dou muito Pra ser um valor nisso aí. Eu assistente. acho que todo trabalho é digno, na verdade. 100% dos trabalhos são dignos. E isso é digno também. Eu acho que é bem digno. O cara dar esse passo pra trás ou esse passo pro lado pra tentar outra coisa. Eu acho que é super válido. Você já deu um passo pra trás? Eu já tive que Eu fazer isso. já dei, assim, já reduzi. Sacrificar pra poder... Sacrificar salário pensando em futuro. E foi, pra mim, deu certo, assim. Eu Em acho geral, que deu certo. acaba sendo até uma fórmula, viu? Porque quem não faz isso, uma hora a conta chega. Vai só nesse trampolim também, só de buscar salário e tal. Mas é que tem o equilíbrio com a vida pessoal, né? Tem outras coisas que contam também, né? Às vezes você tá ganhando super bem, mas tá trabalhando 12 horas por dia, todo dia, tá estressado. Será que vale a pena? Talvez não valha, né? Talvez você ganhe um pouquinho menos, ter mais tempo livre, poder trabalhar de casa, às vezes, que é, né? Depende. Hoje em dia é mais comum, né? Mas antigamente era raro você poder trabalhar de casa, né? Fazer home office de 12 por semana. Sim. Era bem raro, né? Hoje em dia é mais comum. Né? Hoje em dia ficou bom isso, né? Eu sacrifiquei, assim, no começo, né? Quando eu comecei, eu virei consultor e muito voltado a processos já. Sempre trabalhei em consultoria de processos organizacionais e não tinha desenvolvimento. Eu já queria ir para a área de tecnologia, sempre quis. E ganhei super bem, né? Desenhando processo, pensando até em implantação de sistema. Enfim, aos meus 17 anos eu cheguei a tirar, anos atrás, 8 mil por mês, 10 mil por mês, e tava indo tudo em alta rotação, legal, imagina. Completei 18 ali, muito bem. Só que eu não tinha feito a faculdade, e o caminho que estava aí na consultoria era totalmente negócio, processos, e não ia ter tecnologia ali. E eu, enfim, decidi realmente dar um passo para trás ali, e sair. Foquei na faculdade, fui para estágio, fiz todo o caminho de estágio. Sim. E meu primeiro estágio na faculdade foi R$900. Era totalmente por conhecimento. O meu era 600. Então eu tava bem. Tava bem. E a minha faculdade custava 560.
Me sobrava R$ 40. Aí, ó. Então aí eu fui para uma empresa que é de processos também, né? De metodologia de processos, só que na área de sistemas. Eu falei, ah, aqui o negócio equilibrou. E aí foi indo, né? Hoje eu vejo que foi para melhor. Se eu tivesse ficado lá, não sei se seria tão legal a minha. Sim, sim. Não, é bom fazer essas contas, esse cálculo de vez em quando, né? De pensar no todo e eventualmente dar um passo pro lado, um passo para trás. Eu cheguei em um momento ali em 2015, 16, eu tive uma ideia assim de, poxa, será que eu consigo, quando eu tiver mais velho, continuar trabalhando nessa pegada de TI, assim, forte, né? Que é pesado, né? Pauleira, né? Aí eu pensei, não, pô, eu poderia, eu gosto de ensinar, né? Falei, pô, eu podia dar aula. Aí eu fui fazer mestrado, né? Ah, você Fiz foi. mestrado é, nessa ideia de dar aula. Eu cheguei a dar aula por uns 2 anos e meio em faculdade. Né? Paralelo, não parei de trabalhar. Professor também é um trabalho, né? Mas não parei de trabalhar no Eu não parei mercado. de trabalhar, eu não parei de trabalhar. Mas continuei trabalhando no corporativo também, né? Durante o Entendi. dia era super puxado, né? Dava Aham. aula umas 2 vezes por semana e trabalhava numa empresa durante o dia, né? Todo dia. Foi legal. Me desencantei um pouco, né? Não Mas era? foi uma tentativa. Eu podia morrer sem saber como foi isso, né? Você ainda pode, a qualquer momento Não, eu aí. continuo com o mestrado. Então isso eu não vou perder nunca, né? Então, Então, se quiser se eu voltar, quiser voltar, dar aula no MBA uma vez por semana, assim, quem sabe, né? não foi tão atrativo quanto você Não imaginava. foi porque eu fui pra faculdade, né? A faculdade é puxado. É, entendi. É pesado. E dei aula, não dei aula só pra TI, né? Dei aula pra TI, né? Dei algumas matérias mais técnicas, mas dei aula, por exemplo, de administração pra outras turmas, né? Entendi. Para outras turmas que não eram de TI, né? E a turma valoriza? Como Não. que é? Eu acho que é esse que deve Esse é o ter. problema. Acho que é esse que deve ter se Esse é o desencantado. problema. O pessoal. E também vem com a base curricular é ruim, né? O pessoal Uhum. vem pouco preparado. Então você. Quando eu vou ensinar, por exemplo, eu fui ensinar binário, número binário, 0 e 1. Uhum. Então, porque, isso aqui é um 2 à terceira. Quanto é Aí, 2 à terceira? aí 6. bugou. Não, 2 à terceira é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Então, assim, aí eu tive que voltar a ensinar potência É, pro pessoal, né? é. Para depois chegar no binário de novo e chegar no hexadecimal. E assim, fração também, Então, e divisão. aí, só que o pessoal tá fazendo TI, assim, você espera que ele tenha uma base matemática um pouco melhor, né? Uhum. E não tem, né? Então isso é É, puxado. é realmente, viu? Eu apanhei um pouco na faculdade também. Eu tive uma mescla, né? Até já falei aqui, entre escolas públicas e particulares. Quando meu Uhum. pai tinha grana, eu particular. Na coisa ficava Depende da ruim lá em maré, né? casa, dependia da maré. E aí, enfim, aí ficou tudo corrompido, né? E eu fui até o cálculo. Era pra ter saído até o cálculo 4, fomos até o cálculo 3. E aí, meu amigo. Eu acho que eu fui até o 3 também e ao jogo É. linear 1 e 2. É que tiraram da minha grade, eu ia até o 4. É o Mackenzie na época. Você fez Mackenzie? Eu também. Fiz. Você fez lá? Que ano que você fez? Ah, eu fiz 2000 e. Quando que é? 14, 16? Você fez agora. É. Não, fiz. Mas você fez sistemas de informação. Não, fiz ciências. Ciência. Ciência da Ciência é mais computação. pesado. Não, eu fiz É. sistemas, eu fiz 2002 a 2006. Faz mais tempo. Foi a primeira, Legal. acho que a segunda turma de sistemas lá. Antes era processamento de dados, Antes né? era análise de sistemas, aí virou sistemas de informação. Não, tô falando antes mesmo. Eu Antes era conheci uma processamento. galera que era processamento Tinha de PD lá, dados, mas né? na minha geração já não tinha. Ah, tá. Então. Ah, então, a faculdade também foi uma puta experiência lá. No meu caso foram 4 É anos o meu também. também O meu lá. também. E Então. saí daí trabalhando o dia inteiro, indo pra faculdade à noite, de ônibus É em ainda, né? Higienópolis ali você fez É, também? lá, mesmo lugar. É o Mesmo lugar. lugar. E aí Ah, ia de ônibus, ia a pé ali até a República, medo, né? a Maria Antônia, É. você ficava na Maria Antônia, né? Não, eu trabalhava, né? O É. mais eu queria ir pra casa dormir pra Eu acordar cedo comecei no na outro Maria dia. Antônia do segundo ano em diante. Aí, assim, as aulas, eu comecei a pegar o ritmo da faculdade, já via já quando que a coisa pegava e ia dando tudo Não, certo. não, não que eu nunca tenha ido, eu fui, mas Não dava, né? normalmente se eu cabulava, se eu faltava aula, era pra dormir, pra ir pra casa Era pra descansar. dormir, pra Que eu descansar. já trabalho. Naquela época, eu era estagiário, né? Hoje em dia, o estágio. Saiu uma lei nova, algum tempo de estágio é só 6 horas, tem intervalo e tal. Não Isso. pode fazer hora extra de jeito nenhum e tal. Na minha época era avacalhado, né? Eu fazia 8 horas 8 horas o dia inteiro de estágio, ia pra Uhum. faculdade, às vezes já virei noite. Eu era estagiário, virei noite subindo servidor, coisa assim. Então, É, era cansativo, né? Com uns 4 anos bem cansativos. pra poder, né? Caramba, legal. Puxado.
Puxado. E é isso, né? Acho que a gente falou muito aí de currículo. Falamos pro pessoal também sobre as tendências. Sim. Já falou aí das tecnologias as que vai e vem. É, só tem uma tendência que eu não falei, que eu acho que tá. Eu tenho visto muita coisa, cara, que é o tal do FinOps. Não sei se você conhece esse termo. Fim, FinOps, Né? Que é o cara, assim, ele é o contador da nuvem, né? na nuvem. Então ele. Porque aconteceu, né? Vamos migrar pra nuvem, vamos migrar pra nuvem. Aí o cara migrou, ele fez um tombou. Do jeito que ele tava on-premises, ele tombou pra nuvem. E Aí aí, a Amazon mandou a conta. é, E aí vem uma conta altíssima. Aí você começa na nuvem. Quando você compra uma máquina, um servidor, beleza, você comprou e é seu, você usa como você quiser. A Amazon tem uma lógica mais de pay-per-use, né? O pay as you go, o pay-per-view, né? Eu uhum, usei, eu paguei, não usei, não paguei. é. Você bota aquela massa toda de máquina, de HD, de memória, caramba. Você vai pagar cheia aquela conta, né? Putz, tem empresas que perderam dinheiro com isso. Né? Cara, eu vi a importância do FinOps quando eu precisei fazer o cálculo, né, de alguns servidores na hora de, enfim, vender toda a solução para o cliente ali. Ele, tá, gostei, você vai fazer isso para mim, mas quanto eu vou pagar por mês? Ah, mas vai ser conforme o uso, conforme as requisições e tal, mas quanto que é? Quando você vai olhar a tabelinha lá, é uma série de cálculos, né? Sim. Então, Não, hoje tem uma pessoa, né, no caso, focada só só pra isso. só para Isso, isso. mas pra prever custos. E prever, de Né? acordo com a, né? Porque o que eu tenho visto muito dos caras de FinOps é olhar pro presente e o passado mesmo, né? Para que o cara ele vai ficar varrendo ali a sua nuvem e vai olhar assim, ó, você pediu esse servidor, ó, esse servidor que roda a aplicação X. Esse servidor tem 4 núcleos e tem 8 GB de RAM. Mas eu tô olhando aqui a estatística, ele usa só um núcleo. Pra que você tem 4 aqui? Vou reduzir. Hum, E a RAM? Você pediu 8, mas ele só usa 2. Vou reduzir. E aí você vai pagar um quarto do que você pagava nessa máquina todo mês. é. Ela é um ambiente de dev, um ambiente de homologação. Então eu só vou deixar ela ligada das 8 às 5. Aí todo período da noite eu desligo. E aí ele apresenta um resultado É expressivo. uma. Você chegou a pegar um tal de o Telecom Expense Management? Cê sabe o que é isso? Já viu isso? Não, isso aí Eram não. empresas que. Hoje em dia isso caiu, né? Mas eram empresas que batiam nas outras empresas. Falaram assim, ó, me dá sua conta telefônica, eu vou estudar casos de melhoria aqui. De Ah, tudo que você tá. reduzir, eu quero 20%. Ah, tem isso no Tex também, né? No Tex No também. Tex É um tem, eu success tenho. fee sobre o crédito conseguido. Tem um amigo meu que consegue, chega justamente assim, ó, vamos puxar o seu DRE Isso. e o resultado é Eu expressivo. vou reduzir tanto, eu quero 20% desse tanto que eu reduzi, É. 15%. Aí. E agora no Finops também. Finops tem gente fazendo isso e ganhando dinheiro. Ah, Então o Finops pouco trabalho técnico, né? É um trabalho muito analítico, né? De aham. levar esses dados todos. Aí ele tem 2 trabalhos, né? Tem esse trabalho de olhar a foto presente e buscar melhoria, né? Onde é que eu corto aqui para reduzir o custo da nuvem, né? E tem o trabalho de porteiro, né? O dev ali, ó, ele tá subindo uma aplicação nova, ele vai precisar de um servidor assim, assim, assado. Aí já. Aí ele, peraí, me explica por que você precisa de tanto de RAM, tanto de HD. Então, aqui acabou de fechar aí, ó, o antiga infraestrutura, que inclusive foi sua praia, Sim, tá mudando, né? E aí quando a gente fala de mudar o termo lá, transformação digital, né? Então, ou seja, tem cargos que vão mudar. Então não é que vai sim. O acabar administrador de rede, né? Você não o vai administrador de mais. rede, vai sair e vai entrar um FinOps, Sim, ou um DevOps, ou um cara de DevOps. infra de cloud, né? Então não vão ser abduzidos por máquina, né? As Sim. pessoas vão. Sei como o DBA, né? O DBA também, quando você está falando de É. nuvem, você já subentende, eu não sei se isso é totalmente verdade, mas você já subentende que o RDS lá da AWS, não sei se você conhece o RDS, Uhum, o RDS é o sim. banco as a service Sei, lá, né? sei. Ele já está totalmente otimizado. Você não Tem precisa de um dois DBA bancos lá, inclusive. Tem 2 tipos de banco deles lá. de Eu esqueci o RDS. nome. Não, de RDS não, de BD da. É, que ele tem o da- RDS que é transacional, é transacional, É. né? E Uhum. tem os MongoDB, aí tem os outros que Isso. são NoSQL, né? Uhum. Mas eu conheço mais de transacional. NoSQL eu não conheço muito, não. Mas você já supõe que ele está rodando as estatísticas todo dia, que ele está com backup em dia, os índices ele vai corrigindo. Você não precisa do DBA. É. Ele já Claro, faz se você isso. tiver o on-premises, não tem jeito. A É. resposta é sua, né? Mas é uma grana, essa empresa tem que entender esse valor e saber usar. De repente, o papel do FinOps, né, mais apurado ali, pode incentivar mais o uso das empresas, porque tem muitos clientes que não querem ir para uma Amazon, não querem ir para uma Azure, justamente por isso. Pensando que é Tá? muito caro. E acaba que se você não souber mexer as alavancas certas ali no painel, a conta vem um Se você só trabuco. tombar, se você copiar seu ambiente on-premises para nuvem do jeito que tá,
Você vai pagar. nunca vai dar retorno isso. Vai sair É. muito mais caro, né? É. Então, tem esse papel até de migrador, assim, eu não sei se tem um nome pra isso, mas migrador de ambiente, assim. O cara que faz esse trabalho de realmente, pô, de repente ele tem lá um servidor, não on-premise, né? Tem um servidor para rodar um serviço de uma API. Será que ele precisa subir um servidor na nuvem? Ele não pode subir um serverless e subir esse servicinho, né, eu esqueci o nome do serviço serverless da Amazon, mas o Lambda, é Lambda? É o Lambda. Você sobe no Lambda, isso aí. Né, o Lambda, a parte de functions, tem várias, né? Isso. Pra você poder O subir. function para JS, né? Isso. Cê- E cê- na Azure é o Azure Function. Isso. Sobe a function lá e boa. Acabou. É. Você não precisa de uma máquina, não precisa de um cara para subir. Que não é só a máquina. Se você tem uma máquina, você tem que ter alguém para olhar o SO. Aí você tem o SO, você tem que aplicar patch. Aí você tem que controlar o patch que está aplicando lá. E tem vírus. Aí você tem que ter uma licença de antivírus para essa máquina. É um monte de coisa que E há você pouco abstrai. Há pouco tempo a gente teve que fazer. Um cliente com várias exigências. Não vamos fazer assim com Lambda. Vai ter que ser aqui o SO. Então tá, então vamos pensar no Docker, vamos pensar nessa máquina, enfim. Aí foi uma série de... E acabou fazendo assim. E fez assim. Ele paga, ele mantém lá 24/7 uma máquina rodando para poder sustentar Ele uma API. preferiu. Ele preferiu. O que poderia ser só um Lambda. O que poderia ser um Lambda. Mas aí, assim, é informação, né? Eu acho que ele vai pagar bem mais, ou ele vai achar que tá pagando menos, ou, por exemplo, meu servidor, eu pago R$ 900 para manter esse servidor. Ou eu já tenho ele aqui, já tenho um servidor, por que eu vou pagar o Lambda? Sim. Já tá aí. Mas o tempo do cara da infra, o cara Sim. da SEO... Aí cai o raio, aí ele lembra que o cara da infra não fez o backup direito, a fita desmagnetizou. Tem N coisas, né, que você abstrai aí que na nuvem que você esquece, que você poderia esquecer, né? Poderia esquecer, e não esquece, né? Bacana. E só para fechar que a gente estava falando antes, né, sobre transformação digital. Qual a sua visão aí desse termo, Rafa? Eu acho que esse é um termo muito comercial e pouco prático. É, né? Eu acho que, assim, é mais um termo da moda. Talvez que a gente tá falando em termos da moda, né? Eu acho que esse é mais um termo da moda aí também. Vamos fazer a transformação digital. Tá, na prática, o que isso quer dizer? Se eu já rodo a empresa toda aqui no notebook, todos os meus sistemas já são digitais. O que eu vou transformar? Eu posso melhorar os sistemas, eu posso trocar os sistemas, eu posso integrar melhor, eu posso tirar, automatizar funções, botar um RPA para fazer coisas que... Não sei se o pessoal conhece coisa de RPA. RPA não, mas Não é muito... mas é Robotic Process Automation, Isso, né? você colocar... É um script, não deve ser um script que... Você pode ter scripts mais avançados, mas vamos pensar que é um script de mouse e teclado, cognitivo. Então ele vai ler ali um... A gente faz também aqui. Então eu vou ler um pedaço de tela, tá escrito tal coisa, eu vou dar um tab, digitar tal coisa, clicar ali. E até uma coisa que eu bato, né, que uma coisa é você automatizar processo. Você olhar para a empresa com viés de processo entre áreas de negócio e permear ali a integração entre as áreas. Outra coisa é você olhar para uma tarefa, que é uma das atividades desse processo. Sim. E aí cabe muito bem um RPA. Você tem o processo bem definido, automatizado, bem distribuído, em uma determinada tarefa repetitiva, seja faturar, cadastrar, que seja, que uma pessoa faz, você consegue substituir aí com RPA. Sim. Né? Não, já vi alguns casos de RPA na cadeia toda. Assim, eu já vi também. Funciona. Legal. Mas, assim, é um componente do... Eu acho que, assim, transformação digital é mais ou menos você falar assim, vou ferver o oceano. Você não consegue ferver. Se você pegar uma caneca do oceano e ferver, você consegue. Você nunca vai ferver o oceano. Então, eu acho que a gente tem que pensar em transformação digital como um conceito matemático, né? Um limite. Você pode tender a isso. Você nunca vai chegar, mas você tem que botar seus esforços nessa direção. Você tem que ser uma meta longe, né? Só que o trabalho em si é de formiguinha, né? Eu tenho que resolver esse pedacinho aqui. Não adianta você falar em transformação digital se, por exemplo, você está rodando seu sistema num SAP ECC6, que já está descontinuado. Né? Então eu acho que tem muita lição de casa aí, né? E tem que ser granular também. Você tem que pensar em pedacinhos, né? Se eu consigo, sei lá, no meu processo ali de recebimento de nota, se eu consigo ganhar 5 segundos por nota, pô, legal. Estou no caminho certo. Porque eu recebo 1.000 notas por dia, 5.000 segundos, né?
Uma hora homem aí que eu É isso economizei. que você falou, de tender a isso, né? Às vezes a Tem que pessoa entender. acha, Agora, não deu certo, devia ter sido tudo. e tem muita consultoria que, não, eu vendo com transformação digital. Tá bom, o que você vende? Ele vende pó. Não tem É. isso. Né? Eu acho que ele pode te vender um plano, ele pode te vender alguma coisa assim. Mas eu acho que o caminho certo para isso é. Não, mas aqui a gente tem um diretor de inovação que vai pensar em inovação por você. É. Tem muito Assim, isso, né? eu fico com 2 pés atrás nesses caras, assim. Eu tenho muita. Não é um preconceito, é um pós-conceito, porque eu já passei muito por isso, né? Eu já Entendi. conversei muito com esses caras, já me bateram na porta muitas vezes vendendo coisa, né? Como o pessoal da América Latina aqui fala, tem um termo legal, que é comer o boi aos bifes. É. Né? Dividiu bom em bifes. Então você é de bife em bife, não adianta É. você comer o boi inteiro. Então eu acho que talvez um papel nosso aqui de TI também é buscar essas oportunidades. Eu consigo ganhar 5 segundos aqui, eu consigo ganhar 10 segundos ali. Consigo economizar o final, eu consigo economizar $100 por dia aqui nessa máquina. Mas não vou zerar. Aí a cabeça de quem lá, mas o certo era você fazer eu não pagar nada. Não existe também. É, É uma utopia também, não vai Isso, existir. É igual o processo. Mas eu achei que não ia fazer mais nada, que se ia automatizar tudo. Isso tem muito a cabeça do usuário, né? É Às muito vezes, comum. mas você vai colocar o RP aqui, vai ficar tudo automático, né? Tá, não. Tem muita coisa que é discricionária, que depende de uma decisão da pessoa, né? De querer fazer ou não. Então não há sistema que tome decisão por você Isso. nesse nível, né? É. Então eu, assim, nessa questão de transformação digital, assim, essa transformação digital utópica, teórica que o pessoal vende por aí, eu desconfio muito. É complicado. Eu acho que a verdadeira transformação digital, ela tá ali no dia a dia, nas pequenas conquistas que você consegue todo dia. Se você conseguir melhorar 1% ali todo dia, sem considerar juros compostos, em 100 dias você melhora 100%. Realmente. E ter alguém, assim, um papel que muitas vezes é o seu, de descrever esse ROI, né, pro dono, pra quem tá tocando a empresa. Então, assim, ó, a gente melhorou. Por mais que não pareça, né, ó, Sim. teve esse percentual aqui, ali, isso é Não, importante. e de preferência descrever isso antes, né? Assim, por que que eu quero botar o Fluig aqui? Antes de colocar, porque com o Fluig eu vou conseguir melhorar aqui o tempo de resposta da área tal. Isso em reais dá tanto. Eu vou deixar de perder documentos. Uhum. Então isso aqui, olha o quanto de processos a gente teve ano passado porque não tinha determinado documento. E quantificar em reais, de preferência, tudo isso, né? Antes de fazer, de preferência. Que aí, você tem a anuência do topo da companhia de que, realmente a gente entende que faz sentido, manda bala. E até o objetivo, né? Porque às vezes no meio do projeto aí acontece igual o usuário, mas agora não vai automatizar tudo? Não. Mas aquela parte ali eu achei que ia também. Nesse momento a mira é essa. Sim. É reduzir os documentos, entendeu? E numa segunda rodada a gente vem nisso. Sim. E é uma busca eterna. Não vai acabar, não tem. Também, implantação de RP. Nunca acaba, é eterna. Porque você sempre tem. Todo dia sai lei. Então você tem que ajustar o sistema com lei. Todo dia tem oportunidade de melhoria de alguma coisa. Então é um trabalho contínuo. Você tem um backlog ali que só cresce. Você vai dando vazão e priorizando o que é mais importante, mas seu backlog sempre vai crescer. De qualquer coisa. A empresa é dinâmica, né? A empresa é muito dinâmica. Sim. Então, áreas abrem, fecha, filiais e por aí vai. Sim, não tem. Nenhuma empresa que eu passei, eu nunca tive assim muita tranquilidade, não. Sempre foi puxado. E aí, só pra gente fechar o ciclo, depois dessas empresas, você passou em quais segmentos? Você trabalhou em indústria também? Então, a empresa que eu fui ali em 2010, que eu fiquei bastante tempo, que eu falei que era gigante, era industrial. Né? Industrial. Eu só, dali pra frente, até 2019, 2020, fiquei 10 anos em empresas industriais, de algum segmento, né? Então, essa era multissegmentos, não tinha a parte de healthcare, tinha a parte de aviação, de lâmpadas, tinha um monte de coisas aí, né? Depois eu fui para cimentos e construção, depois para agronegócio. Depois foi pro agro também. Fui pro agro, era uma empresa agroindustrial, né? Tinha as duas coisas, né? Ela não só colhia, mas ela processava e vendia e fazia trading também. Depois eu fui para pão, comida. Nossa. E aí depois que eu fui para consultoria, que é onde eu tô até hoje. E agora tá bem, né? Tô bem. Trabalho legal, né? Tô gostando. Porque aí você acaba... É um trabalho que você trabalha só pros outros, né? Então,
é legal que eu consigo lidar com assuntos bem diferentes ao longo do dia, né? Então eu de manhã falar com um varejista, depois falar com uma automotiva, depois falar com uma empresa chinesa, depois uma americana, depois uma espanhola. Então é bem variado. Isso é legal. É o nosso ritmo aqui também. E você acaba conhecendo negócios Você aí, aprende conhecendo tanto, né? culturas de um monte de gente, jeitos de trabalhar de um monte de gente diferente. Então isso é bem Bacana. divertido. Show de bola. É isso aí, Rafael. Acho que deu pra compartilhar bastante. Obrigado, viu? Imagina. Pelas eu que histórias, pelas dicas. Foi muito rico mesmo pro pessoal aí que... Até de currículo a gente falou, né? Sim, Falamos de... não é minha especialidade, mas Não é minha tô especialidade. falando Ah, você contrata. de cabeça. Você contrata, então você sabe. Legal. É isso aí, bro. Então, esse aqui foi o nosso 6º episódio com o Rafael. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, fica pra próxima. Um próximo convite, com certeza você Tô aqui. tá aberto as portas pra voltar. Um grande abraço. Valeu! Valeu, obrigado.